Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um Filosofia de Quintal. Hoje a gente vai falar de um assunto... Bom, vocês vão saber. Porque eu gosto, cara. Quase nada, mas eu gosto disso, sabia? Desse papo de hoje. Envolve metade da sua vida? Porra, metade da minha vida, cara. Mas é o outro lado. Então hoje eu vou saber do outro lado, que é legal. É legal pra caramba. Bom, antes de eu apresentar oficialmente para vocês a nossa convidada de hoje, eu quero dar aqueles recadinhos de todo episódio. Falar dos nossos apoiadores. Logicamente, Balãozinho de Papel, que é quem produz essas canecas aqui pra gente, e o Chufas Doces, também presente aqui no Filosofia de Quintal, que faz aqui esses mimos para os nossos convidados. Eu queria pedir para vocês... Dá uma chegadinha lá no Instagram, tanto do Balãozinho de Papel quanto do Chufas. Dá uma olhadinha em tudo lá que eles produzem. Tem diversas coisas. Tá chegando agora a época de Páscoa, então, ó, Chufas é uma ótima pedida. Junto com um presentinho aqui do Balãozinho de Papel, você já faz aquele combo bacana pra você dar pra aquela pessoa querida que você quer na Páscoa. Isso aí. Entendeu? Então, dá uma chegadinha lá. Se precisar de alguma coisa, manda no direct. Eles vão ter o prazer de atender vocês. Ok, senhores? E segue eles, né? Claro. Não é só ir lá na página, Isso. segue eles. Pô. Naturalmente, você vai no Instagram de alguém, você segue a pessoa. É isso aí. Não é verdade? Então, Júnior, tem mais algum recadinho aí pra ser dado? Tem. Galera, o nosso Apoia-se tá aparecendo aí no canto da tela pra vocês. Quem tiver interesse, quem tiver condições de ajudar a gente, dá uma chegadinha. Se estiver vendo pela televisão é mais fácil ainda. Você vai mirar o seu celular, que você não sai de casa sem ele. Você não senta para assistir televisão sem seu celular. Então mira ele aí na câmera, no QR Code. A câmera no QR Code. Eu troquei sem querer. Não, sem problema. E dá uma chegadinha lá. Ele funciona exatamente da mesma forma que funciona o nosso clube de membros aqui do canal do YouTube. Então, se você também tiver nessa disposição, ou um ou outro, cola lá no clube de membros, é mais fácil porque tá aqui direto no YouTube, que a gente deixa inclusive uns presentinhos para vocês. Dentre eles, a possibilidade de estar sentado aqui dentro do estúdio com a gente, assistindo aquela live, aquele vídeo gravado, pertinho da pessoa que você gosta, que você é fã, não é não? Ô, meu, imagina, você tá com... vai assistir o podcast, ao invés de assistir ainda sentado na sua sala, vai ver em loco. Aqui, ó, junto com o seu ídolo. Pô, e às vezes não precisa nem ser ídolo, tá? Porque às vezes você se surpreende com assuntos e com pessoas que você talvez não conheça e chega aqui, é muito bom, porque eu não lembro de ter feito um episódio ruim. Verdade. Todos até agora foram muito proveitosos pra gente. Exato. Bom, dito mais algum recado? Não. Compartilhar? Essas Não, coisas mas pode a fazer? gente deixa no fim. Compartilha aí. Aproveita já que você tá aqui na live. Bom, galera, na live não, no vídeo. Compartilha os nossos conteúdos nas redes sociais, interage com a gente, dá uma forcinha pra gente no Instagram também, pra crescer da mesma forma que a gente tá crescendo aqui no YouTube, tá? Então compartilha para todas as pessoas que você gosta, compartilha aí no perfil do seu cachorro, que eu sei que tem gente que tem perfil do cachorro, do papagaio. É isso aí, compartilha. É isso aí, até o Tobias segue nós. Até o Tobias. Bora lá então pro nosso papo. Bora. Eu quero apresentar para vocês a Paloma Novaes. Paloma, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vinda ao Filosofia de Quintal. Obrigada, estou mega feliz com o convite, que seja o primeiro de muitas. Sim, com certeza. Com certeza. Eu tô falando pra galera aqui que a gente vai ter um papo que eu gosto, né? Porque fora daqui do podcast, né? A gente tava conversando aqui nos bastidores, pessoal. E aí a gente tava falando, porque eu também trabalho na área de imóveis, né? Só que eu trabalho do outro lado, eu trabalho com registro de imóveis. Sim. E para mim, então, hoje eu vou matar a curiosidade de ver o outro lado da parte imobiliária. Você tá nos bastidores, eu vou te falar do dia a dia. Pode descer a lenha no cartório aí, que a gente tá aqui pra escutar. Tava os dois trocando ideia e eu tava aqui assim, ó. Igual o dia que vem falar de TI, de videogame aqui, ó. Não é bem assim, não é bem assim. Mas com as dicas dele eu já ganhei o dia, já viu? Foi boa, né? Já foi muito também. bom. Dica de, como disse a Renata, né? Dica de milhões. Exatamente, essa foi. O cara tem mais anos de cartório do que tem cabelo, pô. Puxa, um cartório que não levou os cabelos embora, cara. Você tá doido. Acredito que sim, sem dúvida. Acho que mostra isso daí. Eu tô nessa fase também. Eu brinco, eu falo, meus cabelos brancos vêm da parte burocrática da situação.
Acho que a parte imobiliária tende a levar os cabelos ou deixar os cabelos brancos. Sim, vez, né? porque a parte comercial, na verdade, é claro que tem seu grau de dificuldade, mas é gratificante, porque normalmente a pessoa está realizando um grande sonho. Porque hoje a gente pode ter diversos bens, mas normalmente o maior bem de alguém é um imóvel próprio, né? Então é muito bom, eu digo que assim, eu vivo isso, eu respiro isso, e eu faço assim, eu não consigo ver dificuldade, sabe? Às vezes a pessoa fala, nossa, mas tá enganchado com documento, tá difícil de vender, ninguém quer, eu vou. E aí, às vezes, a pessoa fica assim, mas, nossa, eu já tive casos de a pessoa tava com tudo certo para fechar, só que eu tinha comercializado o imóvel em 2 meses, e o imóvel estava à venda há 6 anos. E aí ele falou assim, eu não vou te pagar comissão integral, porque você vendeu com muita facilidade. Até Poxa, por isso eu já passei. Até por isso você tem que receber a comissão em dobro, então. 6 anos parado, cara. Ele falou, você vendeu muito rápido. Tá nas maiores imobiliárias da região e não foi vendido. Você chegou em 2 meses e vendeu. Foi muito fácil. Aí você respira, Dá vontade explica, de venda. entendeu? E dá vontade de falar, não, tranquilo, não precisa me pagar metade, não vai me pagar nada, mas você também não vai receber nada, vou travar isso aqui. E foi mais ou menos isso, porque o corretor, de fato, ele é mal visto. Essa é a verdade. É verdade, né? Tem Agora, sempre essa questão. Agora tá começando assim, veio uma galera muito boa pro mercado, mas muito boa mesmo. Eu tive com um cara agora que, ele é o top, e o Augusto Braga. E assim, a mentalidade dele, e ele que virou essa chave do mercado imobiliário, porque vieram os jovens junto, porque antigamente, quem era o corretor? Era aquele senhor que estava aposentado, que a mulher não queria mais que ele ficasse em casa, que estava perturbando, vai fazer alguma coisa. Aí ia lá mostrar umas casas para a imobiliária pagava quinhentão por mês e estava tudo certo. Isso. Era isso, só que hoje não. Hoje o mercado, hoje a galera tá vindo assim com tudo, e estratégico, e tá legal. A única coisa que me incomoda muito é de ser muito mecânico, assim, muito robotizado. Eu acho que você alugar um imóvel é burocrático. E aí você, por mais que tenha imobiliárias que facilite isso, que prometa, você não vai pagar, não tem garantia. Tem garantia, só que eles já embutiram essa garantia. Então, assim, eles fazem de uma forma com que você pense que está otimizado, mas quando você tem uma situação, você liga e fala com um robô. Então, pensa, você tá numa casa alugada, aí choveu, deu um problema de vazamento, aí você liga e não tem humano para te atender. Sabe, esse cuidado que eu prezo muito na imobiliária e com todo mundo que trabalha comigo, eu sempre falo a mesma coisa, gente, estamos lidando com pessoas. Então, o que eu quero receber para mim, eu ofereço para o meu cliente. Não importa se é um cliente que eu estou fechando uma venda de milhões ou se é um cliente que eu estou fechando uma locação, por exemplo, de R$800. O tratamento vai ser o mesmo. Quem entrar aqui vai ser bem tratado, porque a gente trabalha com confiança, né? A partir do momento que você chega e fala, administra para mim, cuida para mim, aluga para mim, você está confiando em mim. Então, eu vou retribuir isso da melhor maneira possível, né? Eu acredito muito nisso. Então, eu acredito muito no processo da situação. Eu não pego um imóvel e falo assim, beleza, vamos anunciar. Não é só isso. Então, o principal hoje, quando entra no imóvel, é precificação. Por que o imóvel fica tanto tempo parado? Por que acontece o que aconteceu de em 2 meses eu vender algo que estava 6 anos parado? Porque, às vezes, a pessoa fala assim, mas essa parede aqui foi meu avô que pintou, que fez esse efeito cimento queimado. Só que isso tem um valor para você, não tem um valor para ele. E não tem um valor comercial, talvez. Entendeu? Né? Então, assim, eu respeito, é incrível o trabalho que seu avô fez. Porém, isso não agrega valor ao imóvel. O seu avô não é um Michelangelo, a gente precisa pintar a parede. Né? É igual móveis. Às vezes a pessoa fala assim, eu gastei 300 mil de móveis na casa. Eu já sou bem objetiva nesse ponto para ninguém perder tempo. Olha, eu entendo, é de muito bom gosto. Porém, eu não vendo móveis. Eu comercializo imóveis. Então, assim, você não vai pagar comissão sobre móveis, né? É interessante isso que você está falando, porque tem muito disso também, né? Quando você vai buscar imóvel ou, né, conhecer algum tipo de imóvel, algum imóvel, tem muito da questão tem o mobiliário lá, né? Tem os móveis embutidos. E, para uns quebra mó galho, mas para outras pessoas aquilo vai pra rua. Mas aí é você ter o feeling da negociação. Os móveis planejados é de extrema importância, principalmente numa casa de locação.
Porque se você mora de aluguel, é difícil, você tá aqui, aí você faz uma cozinha, aí você vai para outra casa, aquela cozinha dificilmente vai se encaixar novamente. Isso. Então, se o objetivo do imóvel, se eu tenho um imóvel, eu falo, eu quero alugar esse imóvel, o ideal é que eu faça os dormitórios e a cozinha. Pelo menos isso é importante. Se não tiver também, não tem problema, mas agrega. Isso agrega. Agrega valor. Agrega. Tá. Agora, assim, um sofá, uma mesa de jantar, um móvel solto, isso não necessariamente tem que estar ali. Só que se estiver ali e o imóvel for para venda, é uma outra conta. Porque a pessoa fala, eu quero 200 mil. Só que daí eu vou procurar o imóvel lá e eu tenho... Meu orçamento é de 1,5 milhão. Eu tô procurando até 1,5 milhão. Só que o imóvel que eu quero, ele tá por 1,7 milhão porque tem 200 de imóveis. Então, é muito mais interessante eu anunciar esse imóvel dentro do valor de mercado, se possível, um pouco abaixo, para que ele não fique ali em prateleira. E isso pode ser negociado de várias formas, porque a gente pode viabilizar outras situações, como comissionamento, como período... Seu João, quanto tempo, qual o valor que o senhor tem por mês de gasto com esse apartamento? Qual é o valor que o senhor gasta? O senhor já fez essa conta? Porque às vezes a pessoa fica se prendendo, fala assim, não, eu não vou reduzir nada, mas você tem 5 mil de despesa. 3 mil de condomínio, 1.000 de limpeza, 1.000 de IPTU. Então, assim, tem que fazer conta. É verdade. Tem que fazer conta de tudo. E aí, para viabilizar tudo isso, eu falo, gente, o senhor quer 200 mil nos móveis? Não tem problema. Vou colocar uma observação aqui. Só que o valor de venda do seu imóvel é 1.450.000 para a gente ficar acima de toda a concorrência. Então, a gente já vai chegar com 50 mil, né, na frente de todo mundo. Fechou? Mas isso eu vou otimizar tempo. A gente vai ganhar no mínimo 6 meses à frente. Certo? Certo. Não, tranquilo. Se vai ser mais rápido, vamos lá. E aí, se a pessoa quiser ficar com os móveis... Eu vou colocar vocês em contato, vocês vão negociar, eu não quero ganhar comissão referente aos móveis. A minha comissão é referente ao imóvel. Eu não vou fazer você pagar o imposto referente aos móveis, só referente ao imóvel. Então, isso é uma negociação à parte, é um contrato à parte. Sua geladeira side by side, você vai pagar imposto referente ao valor de venda do imóvel por conta da sua geladeira? Não faça isso, seu João. Aí a pessoa já vira a chave e fala, como eu não pensei nisso antes? E geralmente sobe bastante, né? Por causa do imposto. Sim, porque você está falando de 200 mil a mais de móveis. E aí você tem que pagar 200 mil a mais de tudo, sendo que são móveis, que você podia fazer um acerto direto. Então, assim, são essas coisas que, às vezes, uma imobiliária muito grande não filtra. Pô, se você embutir isso no valor do imóvel... São 6 mil a mais no valor do TBI. Você entendeu? E é isso que eu explico para o cliente. Eu nunca tinha pensado nisso, sabia? Sim. Mas é difícil, assim, eu não sei por que é difícil as pessoas pensarem. Mas é óbvio. É óbvio. Você falando aqui é extremamente óbvio, mas a gente não para pensar nessa questão. O imóvel é valorizado por questão pela mobília, né? Por todo o mobiliário. Ok, só que isso está sendo embutido no valor do imposto. Sim. E o imposto ele é calculado sobre o valor do imóvel. Entende? Né? Faz todo sentido. Então, assim, é uma coisa que a gente pode fazer à parte. Eu posso, inclusive, te ajudar. Eu posso viabilizar um contrato, meu jurídico está aqui à disposição. Às vezes a pessoa também não quer ficar com os móveis, mas a gente tem uma empresa que faz a venda, já tira direto do apartamento e já entrega para o cliente. Então, assim, tem várias situações para resolver isso. Só que as pessoas... Normalmente, o cliente entra em contato com a imobiliária que ele vê como maior da região, porque fala vai vender mais rápido. Só que essa maior imobiliária da região, ela tem o imóvel dele, e ela tem vários outros apartamentos. Então, o que vende? O que realmente seria vendido. É isso que vende. Não tem um trabalho específico. Eu vou focar nesse imóvel do seu João, eu posso melhorar isso, eu posso mudar isso aqui. O caminho mais fácil, o perfil desse cliente eu encontro pelo Instagram. Não, o perfil desse aqui eu encontro pelo YouTube. Não, esse aqui eu posso anunciar nas maiores plataformas do mercado imobiliário. Não tem. Eles anunciam em todos os lugares. Eu fui gravar um apartamento, uma cobertura ali no Tatuapé, na rua Guapi. E foi engraçado, porque os corretores se atrasaram. E eu cheguei no horário, só que o meu horário era o último. E aí tinha 3 imobiliárias fortes na minha frente. Aí eu fiquei lá, tranquila, esperando minha vez. Quando eu entrei para gravar, aí tinha o rapaz que me assessora nos vídeos. E tinha o rapaz que estava filmando. E aí foi engraçado, porque a proprietária, quando a gente terminou, ela falou assim... Paloma, o que foi isso?
Eu falei, o quê? Eu falei, já pensei no que eu fiz de errado. Aí ela, a imobiliária que saiu daqui é a tal. Eu falei, então, é a maior do Tatuapé. Eu falei, eles entraram, fotografaram, filmaram e saíram. Você apresentou com riqueza de detalhes meu apartamento. Eu com vontade de ficar aqui, não quero mais alugar, não quero mais vender, porque eu nunca tinha visto, tinha pensado no meu apartamento da maneira que você mostrou. Porque eu entro e mostro como eu vejo, né? E como eu sei que o cliente quer saber, abro os armários, né? E tudo, olha essa madeira, olha essa churrasqueira, temos a sauna, piscina, e aqui, ó, para você curtir com a sua família, olha esse espaço para os seus filhos. Eu já vejo para quem é aquele imóvel. Uhum. E eu já falo com aquela pessoa. E aí ela ficou assim, chocada. Aí passaram 2 semanas, e assim, como o meu anúncio é bem objetivo, claro que vem vários leads, mas vem leads bem quentes, porque o negócio eu já filtro antes. Aí o rapaz veio, eu mostrei o apartamento para a primeira pessoa. E aluguei o apartamento para a primeira pessoa. Eu tinha uma visita depois dele, assim, 2 horas depois. Aí ele falou assim, eu posso trazer meu pai, tal horário? Eu falei, poxa, eu já tenho uma visita. Pode ser um pouco mais tarde? Porque tá muito em cima, fica complicado desmarcar com o cliente. Aí ele falou, não, eu posso falar pra ele vir agora, porque o apartamento é meu. Aí jogou a habilitação em cima de mim e falou, já fica com o meu documento, faz uma reserva. E um apartamento com valor considerável. Né? Entendeu? Então, assim, a importância de você ter um olhar funcional para a situação, não tratar como mais um. Porque, gente, você chega no hospital, você tá com uma doença, o médico te trata como mais um, você tá ferrado. E eu acho que quando a gente tá lidando com bens, ainda mais de outras pessoas, de terceiros, a gente tem que ter muito cuidado. Porque, às vezes, é o trabalho de uma vida, aquele imóvel. Uhum. Tem muitas histórias assim, eu trabalhei a vida toda para conseguir esse imóvel, agora eu vou vender porque eu vou voltar para minha terra. Agora eu vou vender porque eu vou morar na praia. Então, assim, você tem que ter um cuidado com a situação, sabe? E novas histórias vão se conectar com aquele imóvel, né? E é uma coisa assim impressionante, porque eu falo, gente, eu vendo um imóvel e eu faço amigos, porque a história de quem vendeu é interessante e de quem comprou é mais interessante ainda. E assim, você faz parte da realização de um sonho. Uhum. Então, nossa, final de ano, por exemplo, eu recebi tanta mensagem de cliente. No meu aniversário, eu chorei com mensagem de cliente, assim, que eu falei, nossa, eu não sabia que eu era tão querida, tão especial. Assim, a pessoa, nossa, você realizou meu sonho e tal. Aí eu lá chorando, falei, ai, meu Deus. E isso me move, sabe? Uhum. Isso me move de uma forma, assim, eu falo, claro que o dinheiro é importante, mas não é tudo. É muito gratificante, mas você vê a pessoa realizando um sonho, a criança entrando e falando, nossa, é minha casa. Isso sim, é o que vale. Então, por isso que acaba não tendo peso. Às vezes tá todo mundo surtando, tá dando errado, tá isso, tá aquilo. Calma. Elas sabem, calma, vai dar certo. Liga para um e liga para outro, telefone que não para e todo mundo, meu Deus, calma, vai dar certo, vamos lá. É aquilo que você falou quando a gente estava conversando no off, né? Tipo, tem que saber vender, tem que saber ser um bom vendedor, independente do negócio que você tá. Sim. Mas quando você coloca essa visão de família, você tem família, você tem filhos, então acho que você consegue se colocar no lugar dessas pessoas, assim, dá um brilho a mais, né, pro que você tá fazendo. Tem muita gente que não gosta disso que eu vou falar, principalmente os mais expert em vendas não gostam, mas eu acho super importante você vender sem vender. Onde eu entro, o prédio que eu moro, o clube que eu frequento, na escola dos meus filhos, na minha academia, todo mundo sabe quem eu sou e o que eu faço. Eu falo com todo mundo. Desde a recepção até todos. Falo com todos. Todo mundo sabe o que eu faço. Mas eu não ofereço. Olha, eu tenho imobiliária. Como é? Bom dia, tudo bem? Ai, tudo bem. Ó, deixa eu correr aqui na academia 5 horas da manhã, porque eu tenho que abrir a imobiliária daqui a pouco. Essa corretora tem imobiliária aqui, ó. E aí, puxa. Eu escutei falando de tal, falando que precisava comprar um apartamento. Posso passar seu telefone? Claro. Vou te trazer um presente por isso, hein? Eu vou pagar aquela cerveja na sexta-feira. Então, é importante você valorizar as pessoas. E as pessoas viram discípulos, porque acreditam no seu trabalho. Eu fiquei muitos anos trabalhando por indicação. Muitos. Minha rede social tem 1 ano. 1 ano. E muitos clientes, assim, um cliente, por exemplo, com
vários imóveis, clientes grandes, sabe? Então, que enxergaram o meu potencial antes mesmo de mim. Então, eu acredito muito nessa venda, essa venda indireta. E eu acho que, antes de tudo isso, dessa venda, mesmo a venda indireta, é você saber o que está fazendo. É verdade. Antes de você ter todo esse know-how que te habilita a fazer o que você faz hoje, lá atrás, quando você começou, como você via esse mercado em que você atua? Principalmente essa diferença de tratamento, né, e objetivo de negócio. Eu sempre fui empreendedora. Eu trabalhei em uma empresa, CLT, meu primeiro salário foi R$600. Eu cresci rápido lá dentro, porque eu acho que é uma coisa minha, sabe? De me dedicar ao máximo em tudo que eu faço. Eu não faço nada por fazer. Se eu não gosto de fazer, eu terceirizo. Não faço. Só faço o que eu sou boa em fazer. Então, eu sou da área comercial. Eu sou de vendas. E eu sempre olhei para esse olhar de mercado de vendas, de negócio, essa parte comercial muito atenta. Muito atenta. Eu nunca fui uma pessoa acomodada, assim, de chegar, meu horário aqui é das 8h30 às 18h e eu tenho que fazer isso aqui e fazer só isso aqui. Não. Eu sempre fiz mais. Eu sempre tive essa ganância por fazer as coisas darem certo. Tipo, você tem que me entregar isso aqui, ó. O cronograma dessa semana é isso aqui. Eu entregava 2 vezes mais. De surpreender todo mundo. E até hoje, eu sentei há 2 semanas atrás numa mesa, eu cheguei e tinham 8 homens. Aí um deles com 80 anos, um mega empresário aqui do setor de automóveis do Tatuapé, virou e falou assim, nossa, você é a única mulher aqui, não fica intimidada não? Eu falei, de forma alguma. Por que ficaria? Eu que estou trazendo os contratos para vocês, por que eu ficaria intimidada? Porque, né? Falei, não, ninguém aqui é maior que eu. E eu não sou maior que ninguém. Sou filha de Deus, não tenho nada a temer. Aí todo mundo murchou, sabe? Ficou assim, com aquele silêncio. É porque, pra mim, esse comentário soa de que a sua presença estava incomodando ele. Porque, na verdade, como são homens e pessoas de mais idade, aí, de repente, você tá fazendo negócio com uma mulher jovem, incomoda. A gente volta àquele pensamento patriarcal, arcaico. Incomoda bastante. Tem muito disso. Muito mais do que a gente imagina. E eu vou com a maior naturalidade. A maior naturalidade. Não é porque você é homem que você tem mais potencial que eu. Não é porque é mais velho que eu que, claro, que vai ter mais experiência. Mas peraí. Cara, eu virei noites estudando. Eu sei o que eu tô fazendo. Eu não tô aqui no amadorismo, não. Claro, poxa. Até mesmo porque tem várias outras pessoas que fazem o que eu faço. Se eu não fosse boa, eu não tava sentada aqui. Eu sei quem eu sou e o que eu faço. Eu sei do meu potencial. E ainda mais num nicho desse, né, Paloma? Que é um nicho bem restrito. Sim. Né? Porque você trabalha com imóveis de alto padrão e luxo. Na verdade, eu trabalho com tudo. Por quê? Eu trabalho muito com investimento. Certo. Então, quando a gente fala em investimento, a gente fala em diversificação de ganhos. Um ecossistema. Eu não posso pegar um cavalo aqui e apostar só nele. Claro. Eu tenho que ter várias apostas. Então, como eu faço isso? Com estúdios de 220 mil, com apartamentos padrão de 500 mil, com imóveis de alto padrão, para alocação, que também funciona muito bem, de 1,5 milhão, com agro, com várias situações. E aí a gente cria esse ecossistema. Então, eu trabalho em todas as áreas. Só que, no imóvel de valor mais acessível, por exemplo, eu tenho uma equipe que vai e mostra o imóvel, porque senão não daria conta. Não tem como fazer tudo. Então, eu tenho uma equipe treinada por mim, que faz da forma que eu faço. E aí, em algumas situações, algumas indicações, algumas coisas eu mostro, no máximo, até 5 vezes o imóvel para aquela pessoa. Por quê? Porque eu filtro. Então, quem é você, o que você faz, como é sua família, se você tem filhos, qual a série eles estão, escola é importante para você, se você tem filhos, claro, um hospital, um supermercado. Então, quando eu vou oferecer para o cliente o produto, é assertivo. Então, eu mostro até 5 vezes o imóvel. Se eu mostrei 5 vezes, e dificilmente acontece, tá? Mas se acontecer de nenhum dos 5 atender, vai com alguém da equipe. Certo. Desses imóveis todos,
existe uma dificuldade maior ou menor em determinados nichos de imóveis ou não? Eu não consigo ver com esse olhar de dificuldade. Eu acho que tudo é vendável. Tá. Eu acredito muito no trabalho e no estudo, no projeto de tudo isso. Seu João, com qual facilidade, em quanto tempo o senhor quer comercializar esse imóvel? O mais breve possível, porque eu dependo disso para ir viajar. Então a gente tem que fazer isso ontem, né? Isso. Então a gente vai descer um pouquinho aqui o valor. Então o senhor assina aqui para mim uma carta de exclusividade? Mas por quê? Tem outras imobiliárias trabalhando. Não, pode deixar que eu vou falar com todas as outras imobiliárias. Nós vamos trabalhar em conjunto. Assim vai viabilizar tudo. E eu faço parceria com essas imobiliárias, porque o dinheiro bom é aquele dinheiro que todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Esse é o importante. Não é só comigo. Tem que ter todo mundo envolvido. Todo mundo trabalhando em prol de um mesmo imóvel com um valor legal dentro do valor de mercado, gente, vai ser vendido muito rápido. Muito rápido. Então, quando a gente estrutura tudo isso, tudo acontece com muito mais facilidade do que ficar lá preso em prateleira. Mas como é que funciona esse relacionamento com as outras imobiliárias? Parceria. Mas eles têm essa mesma facilidade de chegar para você e fazer isso? Ou é uma mentalidade que é sua, que você já vê mais com dificuldade vindo da parte deles? Na verdade, eles acabam sendo meio que obrigados a fazer, porque se não fizer, perde. Porque eu tô entrando com o seu João com uma carta de exclusividade. Por quê? Eu vou lá, vai ser o meu tempo, eu tô levando um fotógrafo, vou subir um drone para mostrar o imóvel dele, eu vou patrocinar anúncios na internet. Eu vou fazer um investimento. E eu tô fazendo um investimento porque eu acredito na venda do seu imóvel. Se eu não acreditasse, eu não vou colocar meu dinheiro. Eu tô colocando meu dinheiro sem saber o que vai dar. Então, eu tenho que ter garantia. Aí ele me assina a exclusividade, a imobiliária do outro lado tem que fazer parceria. Porque se ela não fizer parceria comigo, ela não vai poder trabalhar o imóvel. Então, você prefere ganhar metade ou nada? Então, a carta de parceria, ela te dá esse poder... A carta de exclusividade dá. Tem uma cláusula. A carta de exclusividade, ela te dá esse poder de convencimento, vamos dizer assim, com as outras imobiliárias. Sim. Ou você trabalha desse jeito, ou eu trabalho sozinha. Teoricamente, sim. Na minha concepção, não é bem assim. Na minha concepção, todo mundo vai ganhar. Isso, claro. Todo mundo vai ganhar. Eu prefiro... A gente faz aqui vários negócios e eu ganho meio, você ganha meio, do que eu faço um único negócio para eu ganhar inteiro. Eu não consigo ter esse olhar. Nunca tive. É porque... Vai muito de cultura, de cada empresa. Sim. Da minha empresa é assim, todo mundo ganha. É porque é justamente por causa disso. A gente vê grandes imobiliárias fazendo coisas absurdas para ganhar dinheiro. E acho que o normal de se esperar de um comportamento desse é justamente, quero ganhar sozinho, né? Sim, é o que a maioria das pessoas pensam. Falando em exclusividade, eu queria te passar as suas mãos. Ai, que delícia! Presente exclusivo do nosso apoiador Tchufas. Mano, que delícia. Tô ficando bom nisso, cara. Você viu que gancho? Obrigada! Vamos sair da dieta. Eu prometo que eu nunca mais vou falar nada sobre o marketing do Moisés, eu prometo. Tô aprendendo a vender. Muito. Gostou do gancho? Venda sem vender. Aí, tá vendo? Espero que goste. Obrigada. É do nosso apoiador Tchufas, tá ok? Mandou essa delicatesse. Isso aí eu achei que ele ia passar sem falar. Mas eu não posso deixar de falar, porque senão eu não vou te incomodar. Paloma, você disse que trabalha tanto com esses imóveis de diversos nichos, né, de valor. Você se restringe mais à capital ou você também faz litoral, interior, ou aquilo que aparecer para sua imobiliária, você vai estudar o imóvel e vai viabilizar a venda desse imóvel? O trabalho ficou um pouco regional, a gente estava até conversando sobre isso no começo, porque eu pegava imóveis em Atibaia, por exemplo, só que eu mostrava para o cliente, às vezes o cliente falava, não é isso ainda que eu quero, e eu não tinha opções. Então eu perdia aquela situação. Então hoje eu faço sim, mas eu faço em parcerias. O meu foco é aqui, essa região, Vila Matilde, Penha, Carrão, Tatuapé. Principalmente agora que eu estou trabalhando com incorporação. Já faz mais ou menos um ano que eu estou bem empenhada nos terrenos, né? As construtoras estão vindo com tudo, já tivemos aí o boom, né? Mas continua. Então, aqui nessas regiões a gente tem Tatuapé, a gente tem menos. Mas aqui na Penha,
Penha e Carrão, a gente ainda tem bastante terrenos com metragem favorável para as construtoras. E a incorporação é muito importante, assim. É interessante porque o dono do terreno, ele, por exemplo, um terreno que ele venderia por 800 mil, quando a gente faz uma incorporação, ele pega 2 casas de 800 mil. Então, ele ganha uma casa na incorporação. É um negócio muito favorável para quem tem disponibilidade de aguardar, porque precisa aguardar a aprovação de projeto, a construção em si. Então, leva de 2 a 3 anos. Mas a valorização, qual a aplicação que valoriza isso? Que dobra? Então, é mega importante. E você falou da questão do Tatuapé e achei curioso, uma época que eu estava procurando apartamento, e é lógico que a gente percebe que isso é mais para poder chamar a venda, né? Porque quem conhece a região sabe como funciona, como é, né? Você vai no Tatuapé, você sabe até onde é o limite do Tatuapé. Sim. Né? Então, passou ali da Apucarana, você já começa a chegar no Carrão, né? E hoje você vê imóveis sendo lançados, cara, próximo da Penha. Como e a galera vendendo Tatuapé. como Tatuapé. Vou te explicar o porquê. Por favor, me explique. O metro quadrado é muito mais valorizado. Do Tatuapé? Claro. Sim. Então, por isso eles gostam de trabalhar como Tatuapé. Quem não? Mas se você sair do seu imóvel, você vai pegar o metrô Penha, você não vai pegar o metrô Tatuapé. Sim, eu sei. Né? Mas eu não faço, tá? Já te digo que eu não faço. Mas acontece. E aí, sabe o que é ruim? O cliente chega e fala, nossa, eu vi no anúncio que era Tatuapé. E não é. O cliente volta para trás. E você fez o quê? Gastou. Não adianta mentir. Não adianta porque você mentir. gasta com publicidade, né? São materiais que não são baratos. Tem público para tudo. Eu, por exemplo, eu fui morar no Tatuapé em um momento. Eu não me adaptei, eu sou Penha. Eu amo a Penha. Cara, e a Penha é deliciosa de se morar. Então, a Penha, não sei, às vezes tem um ar, assim, interiorano, tem uma coisa diferente daquela coisa Ainda urbana, tem, né? sim, Ainda do tem. Tatuapé. E tá do lado. É. Tá do lado. Então, o Tatuapé, o que eu percebi? Eu preciso ir até a escola, que tá aqui a 5 minutos da minha casa. Meu, aquele trânsito insuportável e não tem horário. Não tem horário. Eu venho pro Tatuapé às 6 horas da manhã para fazer fisioterapia. Gente, se eu sair de casa às 5h35, eu já pego a radial travada para subir ali. Então, assim, você tem que sair até 5h20. Então, é uma coisa que acaba sendo desgastante. A Penha tem tudo, absolutamente tudo. Então, assim, eu sou o lead que gosta da Penha. Então, se eu vejo um lançamento na Penha, vai me atrair mais do que no Tatuapé. E a Penha, cara, tá do lado praticamente do Tatuapé, é um bairro extremamente gostoso, como você falou. Ainda muito horizontal. Sim. Né? Tem muito para ser verticalizado. Sim. Coisa que o Tatuapé já não tem mais, né? Não tem. Mas o Tatuapé tem o status. Isso. Tem o status. Quem mora no Tatuapé tem dinheiro. Então, assim, tem algumas situações que a imobiliária, por exemplo, eu fui pro Tatuapé agora no final do ano passado, e aí, nossa, tá no Tatuapé? A pessoa já olha diferente, sabe? Até, assim, pessoas próximas... Nossa, tá rica, hein? Foi pro Tatuapé? Então tem essa coisa de, você tá no Tatuapé, acho que você... o Tatuapé, a Anália Franco ainda a Anália Franco melhor ainda. Por mais que a gente saiba que a diferença não é tão grande, não. Ainda tem esse negócio do status, as pessoas precisam disso, né? Tem, e por isso os corretores fazem isso, acabam anunciando, mas isso não é legal. Principalmente pro corretor, porque, assim... Você traz o cliente, só que você não fideliza esse cliente. Ele não vai acreditar em você. Como eu vou fazer uma negociação de um imóvel com você, sendo que você mentiu até no seu anúncio? Quem é você? Tem uma construtora, né, forte aqui, principalmente na Zona Leste, que ela tá lançando empreendimento até de empreendimento. Sei quem é. Né? Sabe, né? Não quer falar? Não me paga nada para falar? Não, é porque eu não sei qual. Começa com D. Isso, começa com D. Bom, então. E aí, o que acontece? O Tatuapé para ela vai da Penha até quase a Moca. Exatamente. Eu ia falar até o Belém, mas é até a Moca. Aí vai até a Marginal Tietê, entendeu? E vai até quase lá a Vila Formosa. Vila Prudente às vezes também é Tatuapé, tá? O Tatuapé cresceu de uma forma, cara, que é impressionante. É capaz de eu abrir a porta de casa lá, tem uma plaquinha, Tatuapé. Mas é o que você disse. Valoriza, sim, né?
porém você não tem a fidelidade do anúncio, poxa, porque muitos vão procurar o imóvel dentro daquela região que moram, ou vai para um bairro vizinho, né? Então, principalmente quando você conhece a região, você sabe que estão te enganando. Fala, pô, estão querendo me vender o Tatuapé dentro da Penha. Eles querem me cobrar um valor de Tatuapé estando dentro da Penha. Isso é um gatilho que, assim, as pessoas, né, da área comercial em si de vendas usam, e não só para a parte imobiliária, como gatilho da escassez. Ah, é a última unidade. Você está com todas as unidades lá disponíveis, mas é a última unidade. Essa situação do endereço também é um gatilho que eles usam, e depois assim, a pessoa já está no stand, vai fechar. Nossa. Aí começa com vários outros gatilhos para te induzir naquela situação. E assim, faz parte do processo de venda? Faz, desde que não seja de uma forma suja. Sabe? Então, assim, realmente, a venda, ela é algo que, assim, é um macarrão, tem que comer quente. Tem que ser ali na hora, não pode deixar para depois, mas você tem que entender da pessoa. Você tem que ser humano e saber o que você está ofertando, o que você está oferecendo. Porque tem um valor alto na negociação, para você, a pessoa quer muito, e aí você, é isso que você precisa. E depois não é isso que a pessoa precisa. Eu, por exemplo, vendi um apartamento para uma amiga, aqui na Penha. E ela precisou vender esse apartamento por uma situação pessoal dela. E ela, com maior dor, assim, amiga, eu vou precisar vender o apartamento. Eu falei, não tem problema, te ajudo, vou viabilizar no que for possível. Ela comprou no meio do ano passado, não me recordo agora o mês, mas foi no meio do ano. E ela pagou um valor. E agora, quando a gente foi colocar o apartamento à venda, eu fui fazer a avaliação, tá em construção, tá? Vai entregar em 18 meses ainda. O apartamento valorizou R$50 mil. R$50 mil. O bom do imóvel, principalmente comprado na planta, é isso, né? Você tem uma valorização absurda. Para quem tem disponibilidade, hoje em dia, o financiamento, por exemplo, teve um momento do governo que foi viabilizado para todo mundo. E eu acho que foi super importante. Realizou o sonho de muitas pessoas. Antigamente não era qualquer pessoa que comprava um carro, muito menos que comprava um imóvel. Viabilizou, né? Foi muito positivo. Porém, você paga, às vezes, 3 imóveis. Foi bom você tocar nesse assunto. Nós temos um sistema jurídico que beneficia extremamente os credores. Todo imóvel negociado no Brasil hoje é negociado através de alienação fiduciária. Não se usa mais hipoteca. Sim. Né? A alienação fiduciária é uma forma de garantia, vamos dizer que garantia, porque a alienação fiduciária, na verdade, não é uma garantia, né? Para que ofereça todos os mecanismos para o credor, Sim. em caso de inadimplência, te tomar o imóvel em 45 dias. Sim. São 45 dias, se o credor quiser, ele toma o imóvel de você. Diante de um cenário desse, e comparado à hipoteca, que você tinha todo um processo legal, você depois de ganhar aquele processo, você tem que entrar com ordem de despejo, era muito mais trabalhoso, muito mais burocrático. Então, o custo daquela operação talvez se justificava numa taxa de juros mais alta. Sim. Você não pensa que é muito cruel do sistema financeiro brasileiro ainda estar usando uma taxa de juros tão alta para imóveis com uma ferramenta tão poderosa como a alienação fiduciária? Eu acho que é uma fase e que vai passar. Enquanto não passa, o brasileiro é muito inteligente. Eu tenho construtoras que fazem parcelamento direto. Aceita... Cara, mas a lei de alienação fiduciária, ela é de 97, cara. E até hoje é absurdo os juros que se cobra. Mas por isso eu tô te falando que o brasileiro é esperto, é inteligente. Tem construtoras que faz parcelamento direto. Então, por exemplo, eu faço o lançamento aqui, você me paga 20%. Então, por exemplo, um empreendimento de 300 mil, você vai me pagar 20%. E se você não tiver esses 20%, eu aceito até o carro como entrada. E aí no carro, a gente pega a tabela, 15% abaixo, o que não é nada de extraordinário, porque numa loja, né, se avalia até mais baixo que isso, entendeu? Peguei o carro aqui como sinal, você vai pagando parcelas que cabem no seu bolso,
De repente, a gente está falando de um prazo aí para entrega de até 30 meses, 36 meses, se você compra bem no início. Se até o término da obra você não conseguir quitar o apartamento, aí sim você vai para o financiamento imobiliário padrão. Só que você vai para o financiamento imobiliário padrão com 50%. Um residual menor. Entendeu? 40%, 30%. E se for algo assim, você nem precisa ir, continua com a construtora. Porque você já tem o seu histórico lá dentro. Então, isso é muito mais favorável. A correção é INCC. Tranquilíssimo. Se você for pensar em sair do aluguel, por exemplo, e você tem essa disponibilidade do sinal, que pode ser o carro, porque, gente, hoje em dia, em terra de Uber, às vezes você tem que colocar na balança. O que vale mais, é o teu carro ou a tua casa? Tem lugar que nem compensa aí de carro. É mais fácil chamar um aplicativo mesmo. Então, assim, aí é da sua demanda familiar, do que é melhor para você. Mas a gente tem várias maneiras para sair do aluguel. Várias. Você pode começar do começo, com um apartamento de 200 mil para investimento, e dali, com esse sinal mais baixo, você pega o que você recebe do próprio aluguel e paga a parcela. O inquilino está pagando o imóvel que é seu. Você não está colocando dinheiro do seu bolso. Porque por mais que a gente tenha subsídios, né, dependendo da faixa de aquisição do imóvel, da faixa de valor do imóvel, eu vejo que para a grande maioria, né, das aquisições imobiliárias, ainda é muito pesado os juros. Ainda é muito pesado. Você acaba pagando 3 imóveis. E é triste, né? Isso. E é triste porque você tem uma ferramenta que você não tem mais, você não justifica mais, né, o tamanho gasto para continuar se aplicando uma taxa de juros tão alta, né? Como a gente conversou aqui, você tinha 2 sistemas, você tinha um sistema único, que era a hipoteca, a alienação fiduciária vem, praticamente acaba com a hipoteca é usada para casos específicos hoje em dia, mas que você não vê redução. Talvez lá atrás, no começo, você tinha uma redução na carga na taxa de juros, mas hoje não. Hoje os bancos aplicam taxas de juros altíssimas, mesmo para financiamento imobiliário, para a pessoa comum. A gente não está dizendo para aquelas pessoas de faixa de poder aquisitivo menor, né, que vai entrar no Minha Casa Minha Vida, ou esses outros benefícios. Programas que o governo tem, né? Então, eu ainda acho uma taxa de juros muito alta. Ela é muito alta, e a gente volta quando a gente começou a conversar, que eu falei de você entender a situação daquela pessoa. Hoje mesmo a pessoa me procurou para comprar um imóvel, eu falei, olha, dentro das suas condições, né, porque um casal jovem, estão trabalhando, estão começando, eu indiquei o consórcio. Porque se você não tem uma necessidade extrema de se mudar imediatamente, eu falei, o consórcio é a melhor coisa. Porque você paga um juros mais baixo, claro que você não tem previsão de quando você vai ser contemplado, mas financeiramente falando, compensa muito. Não te faz levar um imóvel e pagar 3. Então, hoje a gente tem que repensar tudo isso, porque é burocrático, é desgastante. Não é fácil trabalhar com o mercado imobiliário no geral. No geral. Locação, por menor que seja a locação. Se você põe um mau inquilino dentro, não é uma coisa que você resolve de um mês para o outro. Aquilo fica. Eu, no começo, não abria mão de conversar com o inquilino. Eu sempre puxei muito a conversa, porque quando você vai alugar, as pessoas se demonstram um tipo. E aí depois entra, aí você tá contando com o dinheiro da locação, para, de repente, pagar o seu aluguel em um outro lugar, de repente, para pagar um convênio médico e a pessoa está morando no seu imóvel e não te paga. Isso é muito sério. Muito sério. E acontece muito. Então, assim, a gente acaba tendo que tornar a situação burocrática. Claro. Porque se a gente não resguarda, não é porque, é complicado. Não é isso. É que eu tenho que blindar ambos os lados. Então, eu tento deixar o inquilino mais confortável possível, otimizar, assim, já mando a ficha, já preenche a ficha, já me manda com os documentos, eu já mando para análise, tá aprovada ou não tá aprovada. Pra gente não ficar levando muito uma situação, porque é desgastante, é incômodo. E aí eu procuro sempre entender o que aquele proprietário quer com aquele imóvel, porque é chato também, você aluga o imóvel e o proprietário, eu tô com uma pessoa interessada na compra, e você tem que tirar o inquilino. Então tem algumas questões que as pessoas põem muito dinheiro à frente de qualquer outra situação. Então, eu acho mega importante
blindar os dois lados. Tem muitas imobiliárias que não. O proprietário é o que manda, porque é ele o que paga. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Pois não? Não sei, né? Vai saber. Não, vai lá. Eu queria voltar um pouquinho, que você citou o caso da sua amiga, e um pouquinho antes também que a gente estava falando do caso da imobiliária, do vendedor, te passar uma informação que talvez não procede. Como é que a gente pode fazer nesse caso para vender um imóvel que tá em construção? Não que eu tenha interesse, me passa pela cabeça. O que aconteceu comigo? Isso aí é um caso pessoal mesmo. Uma consulta. Também, é uma consulta. O que acontece? Eu comprei em 2023, né, com a minha namorada, e tá construindo ainda. Só que a vendedora, quando a gente chegou lá, mostrou o planejado. A gente foi até o stand, mostrou o planejado. A gente já começou a imaginar uma vida ali. Planejado verde, né, mano? Planejado verde. Pô, eu amo ir planejado, é muito legal. E aí... uma dica, desculpa te cortar. Aí uma dica, pessoal. Vão atrás de leilão dos móveis de planejado. As construtoras fazem leilão daqueles móveis que eles utilizam para planejado, do stand de vendas, depois vão atrás, que vale a pena pra caramba. Pô, isso aí você podia ter me falado isso antes, eu não sabia. Quando eu não sei se se ela enxergou uma venda em potencial ali naquele mesmo dia, porque o dia que a gente foi visitar, acho que deu 2, 3 dias, a gente foi lá comprar. Foi certeiro. Mas ela veio com a história de que, assim, tinham pouquíssimas unidades vendidas. Normal. Não, ela mal quis saber da renda. Na verdade, a gente quase teve que excluir uma parte da renda. A gente ficou fora do financiamento da Minha Casa Minha Vida. E foi passando o tempo, aí você começa a especular, né? Pô, vai começar a construir quando? Falta o quê? O que falta para assinar com a Caixa? Que não sei o quê. Um monte de coisa. Aí a gente começou a ir atrás das informações e descobri que eu fui um dos primeiros a comprar. O apartamento, do jeito que eu queria, ela não me vendeu, porque tinha um com sacada, o meu não vai ter sacada. Porque ela falou que não tinha mais disponível. A única coisa que eu consegui era o andar mais alto possível, que era o 15º andar, que era o que ela disse que tinha disponível. Um apartamento, um empreendimento com 21 andares. Eu queria o mais alto possível, ela me vendeu. Tô tentando me segurar na cadeira. Eu que não sou corretor. Que nervoso! Não, eu fico tranquilo, mas a minha namorada... Não era pra você estar tranquilo não, meu querido. Ela passa mal. Ela passa mal. Ela passa mal. Nossa, ela passa mal. Não, porque se eu comprei um apartamento com varanda, tem que ser com varanda, não pode ser. Não, eu não comprei com varanda, porque ela falou que não tinha. E aí eu não sei eu não lembro exatamente o que ela falou de renda, se ia ficar muito mais caro com a varanda. A varanda é de 2 por 60. Então não... Ou 60 por 2, né, no caso. Então não seria muito... Ia adicionar 2 metros quadrados. Mas muda, você vai ter uma porta-balcão ao invés de uma janela. Vai entrar mais sol na sua casa. Ok, mas dava pra pagar. Então. Entendeu? Assim, eu tenho que te dar a opção. Se você não optar por isso, aí já é uma questão sua. Mas eu tenho que te dar essa opção. Não posso eu escolher por você. Talvez, me corrija se estiver errado. Talvez ela estava tentando vender os apartamentos mais difíceis primeiro, né? Porque como você disse, depois você descobriu que você ali foi um dos primeiros a comprar. Então talvez ela estava tentando que eu pensei, mas não quis falar. Os mais difíceis de vender para depois ficar com os filé para vender depois. Porque com varandinha vende, mesmo que seja 2 por 60, é diferente. É diferente você ter a porta-balcão ali na sala, você ter aquela visão mais ampla do que ter só a janela. E eu vou te falar, eu passo lá de vez em quando, antes a gente ia mais ver como é que tava a obra. Eu passo lá hoje, a última vez que eu fui já deve estar no 19º andar construído. Ainda falta a parte de acabamento, né, os pisos inferiores, onde vai ser piscina, salão de festa e tal, porque eles passam com máquina lá o tempo inteiro, não vai levantar aquilo para ficar passando com trator depois, né? Sim. Eu fico tranquilo de ver que tá saindo, mas ao mesmo tempo eu fico puto porque, mano,
podia ter uma sacadinha, sabe? Sim. Podia ter explorado um outro lado do condomínio. Eu tô de um lado, são 2 torres gigantescas, eu tô de um lado, eu podia ter ficado do outro. Eu acho que por isso é importante você conhecer muito a história da pessoa e você trabalhar com a verdade e a honestidade, porque tudo isso volta. Eu posso te oferecer, sim, esse apartamento, porque eu vou ter uma dificuldade maior de vender. E o valor dele, né, digamos que vai ser mais acessível. Então, acredito que entre no que você está buscando. Mas, se você quiser, eu também tenho essa opção aqui. Que é a face tal, que pega o sol da manhã, o andar mais alto. A diferença de X valor. O que você acha? Eu tenho que te oferecer essas opções. E a escolha é sua. Eu não posso te empurrar o que eu acho que é conveniente. Para mim, principalmente. Não posso. Eu sou uma ponte. Eu sou uma intermediadora. Eu não sou a vendedora. Eu não sou a vendedora, eu não sou a dona do imóvel. Eu não estou vendendo o meu imóvel particular. Eu estou fazendo uma ponte entre o vendedor e o comprador. Quem sou eu para falar o que você tem que comprar? Eu tenho que te dar uma indicação. Eu estou aqui para te auxiliar, para que você faça uma boa escolha. E aí a família cresceu, a renda mudou, você me liga, Paloma, eu quero um imóvel maior. Porque negócio, se é um bom negócio, a gente não faz uma vez só. Sim, eu verdade. tenho clientes que, assim, desde que eu comecei, como você fideliza um cliente? É prestando um bom serviço. Como você presta um bom serviço? Auxiliando, fazendo ele lucrar. Fazendo a escolha certa para ele, tendo a visão que ele não tem. Por exemplo, você não teve a visão da sacada. Você não olhou para a situação assim, na parte burocrática da documentação, você não analisou tão a fundo. Mas isso não era obrigação sua, esse não é o seu trabalho. Não é todo mundo que tem disponibilidade de pagar um advogado para fazer isso. Então, se esse é o meu trabalho, eu tenho que te orientar. Só que hoje em dia as pessoas se colocam em primeiro lugar. E nem sempre vai te oferecer o que é melhor para você. Vai te oferecer o que é melhor para ela mesma. O que vai me colocar mais dinheiro no bolso. Aí lá na frente você se vira. Se você estiver insatisfeito com o seu apartamento, é um problema seu. Vende e compra outro. É assim que funciona o mercado. É cruel. Pô, e eu ainda fiquei com dó. Eu sou muito trouxa, cara. Você foi? Desculpa. Sabe por que eu fiquei com dó? Porque... Posso falar uma coisa pra você? Não. Trouxa. Acabei de falar que não. Sabe por que eu fiquei com dó? Porque eu não vou falar que eu li todas as palavras do contrato. Eu tenho certeza que não. Mas uma boa parte delas, eu não sou... Você leu, mas não entendeu, eu te garanto também. Entendeu? Não, entendi bastante coisa. Tudo, Mas é que assim, tem coisa que assim, você tá... cláusula de... sei lá... sobre documentação. Uhum. Já meio que espera o que tá rolando ali. Então você lê rápido, você passa rápido. Então, por isso que eu falei, você leu e não sei se entendeu. Porque o que as pessoas fazem? Abre o contrato, folheia as 3 primeiras e a última. É assim que fazem. Aí eu faço questão. Não, confio em você. Não, eu faço questão, lê. Leva para o advogado. Analisa com calma. Eu fico apavorada com isso. Porque hoje em dia... E mesmo que seja contrato padrão, né? É bom você ler. Sim. Pra você saber o que você tá assinando, cara. Muito. Entendeu? Tem várias situações, por exemplo, o contrato... A gente pode falar do banco? Pode. Claro. O contrato com a Caixa, por exemplo, de financiamento. Tem nas entrelinhas, tem várias pessoas que assim, perdi o emprego. Vou colocar o apartamento à venda. Sendo que você tem uma forma de se blindar, se resguardar durante um período. E esse período é grande para você poder se recolocar novamente no mercado. Você não precisa perder o seu apartamento, você pode tranca. Você pede essa prestações. suspensão. E as pessoas não sabem. Por que não sabem? Porque não lê o leem. contrato. E aí você acha que o banco vai te avisar desse benefício? Lógico que não. Então, assim, hoje em dia, gente, conhecimento salva, liberta. Ele vai deixar você devendo, porque a alienação fiduciária... Sim. Vou falar uma coisa para você. Quando você assina um contrato de alienação fiduciária, você não é o dono do imóvel. Alienação fiduciária, você tem expectativa de aquisição do imóvel. De um dia ser o dono. De um dia ser o dono. Quando você quitar. Você que tá. Enquanto isso, até a última prestação, o banco é o credor fiduciário. Ele é o dono do imóvel. Se você não pagar, ele vai te executar, ele vai te tirar dentro do imóvel. Exatamente. Então, o interesse do banco é justamente isso. Dificultar. Não que você leia o contrato para poder saber que você tem uma cláusula de suspensão. Sim. Mas sim que você atrase aquilo ali. Sim. Entendeu? Depois, aquilo ali vira um passivo para ele e aqueles imóveis vão para o leilão. A maior dificuldade que eu vejo hoje no mercado
com relação a muitas pessoas estão comprando o primeiro imóvel. Os investidores não. Os investidores isso não acontece. Mas vem muita emoção na frente. E às vezes, quando a gente está falando só de emoção, sem a razão, sem os pés no chão, é muito complicado, porque você não sabe com quem você vai encontrar. E aí você tá na emoção de, eu tenho condição de comprar meu primeiro imóvel, eu vou comprar meu primeiro imóvel, eu vou sair do aluguel. Ah, meu querido, se você não encontra com a pessoa certa, o sonho vira pesadelo com muita facilidade. Muita facilidade. Tem muita gente que perde, e aí às vezes a pessoa compra um imóvel que não tem condição de bancar, porque é a parcela do financiamento. Não é só a parcela do financiamento, vai vir o IPTU, vai vir todas as outras contas, o condomínio. Às vezes a pessoa não está preparada para pagar 600, 900 reais de condomínio. E aí você vai juntando, quando você vê, não tem condições. E hoje em dia você tem esses condomínios clubes aí, né? Sim. Que são torres com mais moradores e tal, que tem uma perspectiva de condomínio mais barato. Mais barato, sim. Né? Mas muitas vezes as pessoas compram um imóvel já usado. Sim. E aquele imóvel mais antigo, né? Ele tem um condomínio mais alto, né? Sim. Hoje em dia, tem acontecido uma mudança muito boa do mercado. Tá em um ritmo lento, mas tem acontecido. Eu não vou falar o nome da empresa, Claro, tá? Mas tem uma construtora que ela é muito específica com a localização. Então, são localizações, assim, excelentes. Os imóveis são pequenos, né? E pode ser locação pelo Airbnb, por exemplo. Então, é realmente para quem quer investir. Porém, tem absolutamente tudo no condomínio. Tudo. Você não paga condomínio. Caramba! Por que você não paga condomínio? Eu vou te explicar. Os 3 primeiros andares são de serviços. Então, tem lavanderia, mercado, farmácia, açougue. E tudo ali, você passa seu cartão e o negócio cai. Não tem funcionário. Então, é muito fácil de funcionar. E essas lojas, nesses primeiros andares, são quem paga um condomínio. Pô, que negócio legal, cara. Mano, e é um atrativo absurdo, porque Entendeu? você vê isso funcionando, então, assim, cara. ainda não chegou aqui na nossa região, por exemplo, né? Tá ali Paraíso, Brooklyn, né? Um pouquinho mais pra lá. Só na periferia. Mas eu acredito que vai chegar porque é algo que funciona. Você já pensou, você tem ali o conforto do condomínio, a segurança do condomínio e você não paga por condomínio. E qual a empresa que não quer estar em um condomínio com vários moradores? Qual é essa empresa? Não existe. A lavanderia quer estar lá dentro, o açougue quer estar lá dentro, a farmácia quer estar lá dentro. E assim, são quiosques. E é uma venda certa. Você estando dentro desses lugares, então, é venda certa. Eles pagam um condomínio. E você tá ali no seu conforto e não vai pagar o condomínio. E tem os serviços. Então, o mercado, ele tá mudando. Tá vindo um olhar, assim... O negócio tá ficando astronômico. É um mercado, assim, que eu amo. Eu respiro esse mercado. E eu vejo um futuro muito promissor. Pô, é um negócio excepcional. Principalmente para esses imóveis mais antigos. Sim. Se puder fazer isso, vai ser... Porque a gente vê muitos imóveis... Principalmente na região do Morumbi, que eles são acessíveis em questão de preço, mas o que afugenta é o condomínio. Sim. É porque hoje em dia, os condomínios eles têm uma outra visão com relação a... Vamos fugir um pouquinho aqui, mas vamos dar uma ênfase curta. Com relação à terceirização de funcionários, por exemplo. Então, ele já entra terceirizando. Um condomínio novo, você não vai ver funcionários registrados do prédio. Você já vai ver uma empresa de terceirização. Sim. Você vai aqui no Tatuapé, os empreendimentos esporte. São empresas ali terceirizadas que estão cuidando. Você paga um pouco mais caro, porém, você não tem que fazer 13º, férias, não tem dor de cabeça. E o gasto, apesar de mensalmente parecer mais caro, se você fizer a conta anual, agregando tudo que você tem que pagar e os riscos que você corre com os funcionários estando ali na sua empresa, são mais altos. Claro. Só que, o que acontece? Esses prédios mais antigos já tem o seu Zé que tá lá, ó. Como que você manda o seu Zé embora se ele tá há 2 anos de se aposentar? Aí os porteiros, a mesma coisa, estão lá há muito tempo. Então, já tá uma folha com os valores dos salários já mais altos, os serviços não estão bons,
os condôminos não estão felizes, virou uma bola de neve que você não resolve. Inadimplência alta. Aí, como que você resolve? Eu já fiz isso em alguns condomínios, inclusive no que eu moro, eu já sugeri, na verdade. Faça uma parceria com uma empresa de terceirização, faça um acordo com os funcionários, eles abrem mão de uma coisa, a gente nem pode, né? Abre mão aqui, recebe aqui, se ajusta, continua, só que por outra empresa. Ninguém vai sair. Tem um outro ritmo de trabalho, porém, seu emprego está aqui, está garantido. Você reduz em 25% o valor da folha. Então, hoje em dia, a gente tem formas para resolver tudo. Basta ter disponibilidade. É só pensar e não é algo assim. Então, é um mercado que tem muito que ser mudado. Muito. Síndico profissional, por exemplo. Cara, síndico convencional é uma coisa que nem podia mais existir. Nem podia mais existir. Porque você tem um problema, o síndico já vem com aquela cara, tipo, poxa, de novo, que saco. Não quer resolver, porque já tá de saco cheio. Tem que ser um síndico profissional, porque você não aguenta. Você mora naquele lugar, você quer ter paz, a pessoa tá lá, ó, tem que resolver um problema aqui, o vizinho tá batendo lá. E você se indispõe com o seu vizinho, né? Você entende? Então, assim, síndico tem que ser profissional. E aí você fala isso, a pessoa quer te matar. Por quê? Tá cômodo. Porque, o meu condomínio é uma paulada e eu não tô pagando condomínio, porque eu sou síndico. Só que você não vai ser um bom síndico. Você não tá resolvendo o porque problema. Você mora ali, você quer ter paz. E você não tem, gente, síndico. Não, você tem que estar ali para resolver problemas, você não vai ter paz. Cara, eu vejo isso lá no condomínio que eu moro hoje ainda. No condomínio que eu moro a vida inteira, praticamente. Que não é um síndico profissional, né? É um morador. É um morador. Que se candidatou para não pagar o condomínio. Que já tá na terceira ou quarta gestão. A gestão lá geralmente dura 2 anos. A não ser que tenha um BO muito grande. Sim. E a gente já viu trocas de síndicos lá acontecerem de maneiras absurdas e por maneiras absurdas. E aí, tipo assim, tem uma rotatividade muito alta da empresa terceirizada. Então, eu voltei a morar lá faz 3, 4 anos quase. E desses 3 anos que eu tô lá, eu acho que é a 4ª vez que troca de empresa terceirizada, que engloba porteiro, segurança e pessoal da limpeza. E portaria, né? Então, é uma coisa que, assim, só sai cada vez mais pesado, o condomínio é alto, acho que é 500 e pouco de condomínio, para não ter nada, porque é um condomínio antigo, não tem piscina, mal tem parquinho, a gente tem problema no estacionamento. Já é a 3ª ou 4ª vez que troca a empresa que está pintando a fachada do condomínio e já tomou calote de todas as que já tentaram chegar lá, não sei como. É um negócio absurdo, assim. É porque, na verdade, é uma troca. Você não vai entrar aqui no meu prédio sem que me beneficie de alguma forma. Eu vou ser beneficiado. Não estou falando que é uma regra. Claro. Mas acontece muito isso. Então, assim, às vezes as pessoas abrem portas para pessoas que não têm capacidade. Mas que dão um passo à frente porque prometem coisas. Acontece muito, muito mais do que vocês imaginam. Muito. Então, às vezes, essa falta de gestão, eu já, assim, né, a gente não pode julgar. Mas, por exemplo, eu tenho uma empresa de terceirização. Me abre as portas do seu prédio e tantos % da folha eu te repasso. Acontece. E não é uma empresa preparada, não tem estrutura para fazer aquilo ali. Mas faz, porque quer entrar, quer crescer, acha que dá. Só que quando você está lidando com pessoas, e às vezes não tem um treinamento específico, não estão todos vestindo a mesma camisa, tendo o mesmo olhar da situação, começa a fugir do controle. Aí, esse porteiro aqui faltou, e eu não tenho um folguista. Aí começam a vir os problemas. Acontece direto de você estar saindo ou chegando na hora do almoço lá e quem está sentado na portaria é o síndico. Sim. Tipo assim, não que ele não possa, né, dar uma força. Às vezes aconteceu um imprevisto muito grande e tá faltando 2 funcionários, por exemplo. Mas o responsável por bater esse martelo com a empresa de terceirização é ele mesmo. Então ele vai pagar o preço da escolha dele. Mas por que ele escolheu assim? Faça a escolha diferente. Faça a escolha diferente. Não pelo seu benefício próprio ou pelo que você acha. Se você não está sendo beneficiado, eu achei que fosse melhor. Não. Deixa eu ver seu portfólio.
para quem você trabalha. Eu quero falar com um cliente seu. Qual o seu maior cliente? Condomínio já é uma coisa difícil, né? Muito. Tudo que envolve muitas pessoas é muito difícil, porque a minha opinião é divergente da sua e divergente da dele, para uma mesma situação. Então é muito difícil você trabalhar com pessoas. Como que você vai agradar todos? Não vai. Nunca. Mas o bom trabalho, o trabalho ali pensado, planejado, te salva. Ele vai agradar a maioria. O básico funciona. Claro. Eu penso assim, é o básico que funciona. A gente está lidando com pessoas. Como eu gostaria de ser tratada? É como eu vou tratar. Como eu gostaria que fosse feito para mim, na minha casa, com a minha família. É assim, é o que eu vou fazer. E se todo mundo tivesse esse olhar, gente, não tava essa bagunça que tá. Hoje em dia é dinheiro. A pessoa olha e vê cifra. Ah, tem potencial para comprar. Vou oferecer isso aqui. O importante é vender. O importante é colocar a comissão no bolso. Quantas vezes eu já escutei isso? O importante é colocar a comissão no bolso. Também é importante. Muito importante. Né? Mas não é só isso que é a importância, né? Não é só isso. Isso é o resultado de um bom trabalho. De um bom trabalho, verdade. Né? É mega importante, a gente não pode falar, não gosto de dinheiro. Todo mundo gosta de dinheiro. Mas não é só isso. Não, é o que você falou, resultado de um bom trabalho. Sim, senão você faz uma vez só, tá? Isso. E aí é capaz da pessoa, porque assim, pra falar bem, nem todo mundo fala. Nem todo mundo fala. Agora, pra falar mal, se acontece isso aqui, ó, nossa. Gente, eu fiz um vídeo, foi um dos primeiros vídeos que eu investi para subir um drone, porque era um terreno de 1.000 metros. E aí eu tava na fusão aqui, saindo do escritório da PEN, indo pro Tatuapé, aquela coisa, tentando colocar tudo no lugar. Eu era muito centralizadora, eu tinha uma certa dificuldade de passar, né, as coisas. E aí a gente colocou, o rapaz do marketing colocou o vídeo e impulsionou. E vieram vários leads. E eu não tinha equipe suficiente para atender aquela quantidade de leads. Aí uma pessoa no Instagram, eu tô lá, mostrando o terreno. Ó, aqui, o terreno de tantos metros, o zoneamento tal, bom para você, investidor, quer fazer um prédio, tantos andares tal. O cara foi e escreveu assim, mentira, tô ligando desde ontem e ninguém atende. E escreveu mais um monte de coisa assim, que era golpe, coisa e tal. Aí eu entrei em contato com ele e falei, olha, me desculpa, a gente teve uma questão, eu sei que não é sua, é nossa, mas eu mesma vim te atender, quero me retratar, como eu posso te ajudar? Você tinha que ver a ignorância. Você tinha que ver a ignorância. Sabe, eu fui ali na humildade no dia seguinte, mas a pessoa quer entrar e quer resposta imediata. Eu falei, aqui a gente não tem nada robotizado. Aqui você não fala com máquinas, aqui são humanos. E a gente teve uma questão e não pode. Ah, eu já falei com a tua imobiliária que pode. Vai lá. Então tá difícil, sabe? Tá bem difícil, tá todo mundo muito imediatista. Eu acho que é o problema da rede social, né? Imediatista, mas assim, eu fico abismada com o grau de maldade de todo mundo, sabe? De tanto do lado de cá, de quem quer logo aquilo, tanto do outro lado, de assim, eu vou vender e o problema é dele. Eu acho isso desleal. Desumano. É verdade, verdade. Paloma, a gente tem hoje um novo projeto aí na cidade de São Paulo, que é o retrofit da região central. Você já se deparou com alguns imóveis de retrofit? Já viu como é que funciona essa nova cara que estão dando para os imóveis ali do centro, ou não chegou a ver ainda? Não cheguei a ver ainda porque foge um pouco do que eu trabalho. Eu estou bem aqui regional, né? E agora eu tenho trabalhado muito com a parte de incorporação para as construtoras. Então eu estou bem empenhada aqui na área da Penha, Carrão, Tatuapé. É aquilo que eu falei para vocês. Aparecem muito, a gente tem apartamento na 9 de julho agora, que o que acontece? O construtor tem, né, muitos imóveis aqui na Penha e entrou num negócio, um apartamento 9 de julho. Então, como ele já é meu cliente, ele falou, se vira, vê o que você vai fazer, não tem como falar que não. Claro. Então, nesse caso, aí eu pego, mas assim, a logística pra gente é difícil, é pela condição de já ser um cliente realmente, né? Então, eu tô aqui, eu não tô lá, eu tenho ouvido falar, mas eu não posso te falar que tô a par da situação. Não tô, mas é uma revitalização, digamos assim, né? Isso é uma revitalização daqueles prédios do centro, né, que estavam ociosos, e grandes construtoras estão partindo para esse nicho e estão, na grande maioria, alugando.
Então eles reformam, aqueles prédios de escritórios viram apartamentos, Sim. E esses apartamentos são colocados à locação, né? Uma tentativa de revitalizar o centro da cidade. Sim. Né? Não que o centro da cidade nunca foi habitado, né? Porque existem pessoas que moram lá já há muitos anos, mas é uma tentativa de dar uma nova condição para a região central. Sim, que eu acho que deveria ser muito mais valorizada do que é de fato. Mas tem várias questões ali que influenciam. Eu acho que o perfil, muitas vezes, de quem procura, quem quer morar no centro, na verdade, quer facilidade, com deslocamento. Com certeza. Então, eu tô numa região aqui que é extremamente fácil para eu chegar aqui, para eu chegar aqui, para eu chegar... Facilidade. Só que tem outras situações com relação a crimes, com relação a outras situações que desvalorizam um pouco. E é um lugar um pouco mais povoado, digamos assim. Então, é um público certo. É o público mais jovem. É mais específico, entende? Não é qualquer pessoa que está disposto a morar no centro. E agora com a mudança do governo do estado, de volta para o centro da cidade, né? Sim. É algo que vai melhorar um pouco também essa questão. Eu estive esses dias, e aí eu desci do carro, tava até com meu irmão, com a minha irmã, eu desci do carro, a gente tava, até esqueci o lugar ali especificamente que a gente foi a um restaurante peruano, e aí o lugar assim, bem, né, cara de centro mesmo. Só que quando eu olhei pra frente, assim, fui pegar o carro, falei, caraca, um prédio assim, ele foi todo reformado, mas tava incrível. Você falava que era um prédio assim, da Zona Sul, um baita de um prédio. Eu falei, caraca! Eu fiquei impressionada e eles fizeram isso. E a região central é linda, cara. Linda. Aquele lugar ali, se for realmente revitalizado e trouxerem a vida normal ali para aquele local, vai ser fantástico. Porque você tem inúmeras estações de metrô ali. Sim. Você tem bares, restaurantes, as baladas, você tem tudo na Mas região a gente central, tem vários lugares aqui em São Paulo que não são, aqui na capital, que não são bem aproveitados. Por exemplo, a Celso Garcia. Eu não consigo entender por que não sai a revitalização da Celso Garcia. A Celso Garcia tem um problema muito grande ali de cortiço, né, cara? Ainda. Mas é um lugar assim, tem muita passagem, era para ser farto de comércio, tem coisas grandes ali. Inúmeras linhas de ônibus ali. Tem, de perto do hospital era para ter consultórios, várias especialidades. Não entendo. Talvez por dificuldade de estacionar ali, né? Porque ali você consegue chegar de ônibus. De carro é uma dificuldade maior. Mas onde tem demanda, tem um serviço. A partir do momento que tem a demanda aqui, eu tenho um prédio aqui de salas comerciais. Vai abrir um estacionamento aqui do ladinho. Com muita facilidade. Alguém vai ser visionário de comprar 2, 3 imóveis, demolir e abrir um estacionamento. Porque tem demanda. Sim. Assim como é no Tatuapé. Você tem imóveis no Tatuapé que são puramente estacionamentos. Sim. Né? Não compraram para construir. Sim. São estacionamentos. Hoje em dia, todos os imóveis novos que são próximos à estação de metrô, dificilmente vai ter vaga de garagem, porque você perde em unidades. Então, tem muitos estúdios, né, e os estúdios estão vindo com tudo, bem bonitos, bem planejados. Na Penha, a gente tem lançamentos de uma construtora que a gente está trabalhando com exclusividade, por exemplo, que eles fazem toda a área de lazer no rooftop. Então você fala, é incrível, você tem um apartamento pequeno, que você não tem tanto espaço, só que você tem a facilidade para limpeza, facilidade para manutenção, você tem inúmeras facilidades e ao mesmo tempo você não tem que abrir mão de fazer um churrasco, de reunir família, de reunir amigos, porque você tem toda a estrutura. Então tá tudo muito bem pensado hoje em dia, tá bem legal. A dinâmica tá boa, só que tem essas questões também, não tem a vaga de garagem. Mas entregou o prédio aqui, daqui a poucos meses você vê um estacionamento aqui. E no térreo, geralmente, aquele monte de lojas, né? Lojas. Lavanderia, né? Um monte de... E aí você vai ver o quanto vai começar a cair o valor dos condomínios com essas lojas. Cai muito. E aí no térreo também... nos residenciais, eles têm muito hábito de fazer os apartamentos garden, porque eu não tenho a cobertura. E aí eu faço o garden. Aí o garden, ele tem como se fosse um quintal, então ele é praticamente uma casa, que também é mais valorizado. Essa construtora mesmo que a gente estava falando, que estendeu o Tatuapé, ela tem muito, os empreendimentos dela é muito assim, de ter as lojas embaixo, né, para locação de lavanderia e outras tantas. Eu fui ver um desse no Belém. Não era Tatuapé?
Esse era Mas no estava Belém. escrito Belém ou Tatuapé no anúncio? Olha, eu acho que era tão perto da estação Belém que eles que não dava pra falar Tatuapé. Eu acho que era Tatuapé de verdade. Eu fui ver um deles também do lado da estação Tatuapé. Perdão, do lado da estação Belém. Então não tinha como falar que era Tatuapé. Você falou um negócio engraçado, né? Sobre a questão do estacionamento. Um dos empreendimentos que eu fui ver uma vez, eu deixei de comprar. Não que eu... Nossa, é o meu preferido, vou comprar. Mas eu deixei de... Tipo, eu desisti, assim, de continuar vendo, de continuar a conversa depois da resposta do vendedor para mim sobre estacionamento. Por quê? Porque no meu caso a gente precisa de um estacionamento. É uma coisa indispensável. Uhum. E aí ele vira para mim e fala assim, não, mas aqui a gente tá perto de... Sei lá que estação que era, na Zona Leste, perto de Itaquera. Mas não tá perto do metrô. Tá longe dele, não, mas tem muita linha de ônibus aqui, você consegue ir pra tanto lugar. Eu falei, não, beleza, eu entendo, mano, só que... Eu acho engraçado quando o corretor fala assim, não, aqui você não precisa ter carro. Cara, se eu preciso ter carro não, é uma escolha minha, não é sua. Aí ele virou pra mim e falou assim, ó, você tá vendo aquele terreno ali na frente, atravessando a avenida? Já não é a rua, é a avenida. Uhum. Com a puta de uma tartaruga no meio aqui, assim, né? Aquelas ilhas no meio. Pode ser autoestrada o negócio. Você tá vendo aquele terreno ali? Eu falei, quando começar a construir aqui, tiver pronto, aquilo lá vira um estacionamento. Aí eu peguei e falei assim, tá, mas aí eu vou ter que pagar o estacionamento, que tá lá, e vou ter que... Se eu tiver uma emergência, 2, 3 horas da manhã, quem que me garante que aquele estacionamento vai estar aberto pra eu entrar ou sair com o meu carro? Eu teria perguntado se era dele. Vai ter que chamar o Uber. Porque ninguém pode prever nada. Se sai um outro prédio. Seu, você que vai abrir. Só que quando eu fiz isso, aí ele pegou e falou assim, não, mas geralmente os moradores se juntam e compram o terreno para fazer isso. Eu falei assim, cara, você tá no mundo da lua? Não é possível que você tá me falando isso. Esse maluco era bom, hein, velho? Ele faz tudo pela venda, tudo. Eu falei, você tem certeza? Eu nunca vi um morador se juntar com outros moradores, comprar um terreno na frente do condomínio para fazer uma garagem. Quem vai administrar aquilo lá? Não faz sentido o que você tá falando, cara. Obrigado. Não, porque você não viu a cobertura? A cobertura ali, os moradores estão se juntando para comprar um helicóptero. Mandar por um heliponto aqui. É absurdo, é isso que choca um pouco, sabe? O nível que a pessoa chega para concretizar a venda a ponto de oferecer algo que não é o que você precisa. Vendendo coisa que não... Nitidamente você sabe que não vai acontecer, né? Que não vai ter. No começo da nossa conversa, voltando um pouquinho, você falou sobre a questão da locação, perdão, sobre as garantias da locação, que já estão embutidas ali, muitas vezes, no contrato de locação. Explica um pouquinho mais isso daqui para mim. Eu fiquei curioso dessa... Tem uma imobiliária específica, todo mundo sabe, que faz a propaganda falando que aluga sem garantia. E qual é a garantia que a pessoa... Porque você falou, não, a garantia está embutida. Ele faz um seguro. E o seguro já está embutido no aluguel? Sim, só que ele fala que não. Mas cara, tá lá. Que marketing. É porque ele tem uma demanda muito maior. Ele fazendo o comercial dele dessa forma, ele conseguiu trazer um público muito grande. Certo. Quando eles chegaram no mercado, eu perdi, acho que uns 40% dos meus clientes, porque eles garantiam o aluguel, a taxa administrativa era muito maior, aconteceram várias coisas. Não é imobiliário online, não é? Tá. E aí, todos os clientes voltaram. Para mim, foi ótimo. Porque eu cobrava uma porcentagem, e aí quando eles voltaram, eu cobrei o dobro da porcentagem. E essa imobiliária deu uma quebrada, não deu, não? Deu justamente por isso. Porque é o que eu tô te falando. Você tem que ter um respaldo. A partir do momento que você me contrata, você tem que estar resguardado. Eu tô ali te representando. Quando você precisa falar comigo, eu preciso falar com você, a gente tem que conversar. E aí você liga, roubou. A imobiliária só é uma que fica por entre e-mail. o quarto e o sexto. Isso. Então, assim, funciona. Para algumas pessoas funcionam. Mas é algo, assim, as pessoas de mais idade, por exemplo, que querem ligar e querem conversar e querem vir no escritório e, vamos aqui passar as contas, querem, sabe, ter esse contato mais íntimo, não ficam. Porque você não tem.
Não adianta. Pô, e é uma coisa que não dá pra gente abrir mão. Sempre vai ter uma pessoa idosa que prefere falar com alguém. Sempre vai ter aquela pessoa que um pouco mais nova, mas que não conseguiu sair da caixinha e prefere fazer as coisas tudo de maneira física, num banco. Agora, para o público mais jovem, para fazer a locação é perfeito. Mas, olha, não vai longe, cara. Não é nem a questão de saber ou não mexer com a internet. Uma coisa é você precisar emitir um boleto. Aperta 1, aperta 2, aperta 3, pronto, o boleto está emitido. Você recebeu o boleto. Ótimo. Estourou um cano na minha casa, eu preciso resolver isso. Eu preciso falar com alguém. Uma emergência. É uma emergência, eu preciso falar com alguém. Não tem como apertar 1, apertar 2. Ontem, no meu WhatsApp, tá aqui, 00:30, o inquilino me mandou mensagem e ele teve um respaldo. 00:30. Então, assim, eu acho que isso tem valor, né? Claro, totalmente. Pô, Se eu tenho... Eu tive um... Cara, essa Ela tá perturbando a gente. A gente estava tentando ignorar essa moça, mas ela está insuportável. Eu tive um problema de vazamento em casa, acho umas 2, 3 semanas atrás, e eu usei o seguro. Ainda bem que não era esse atendimento robótico, porque não tem o que você ficar falando lá com o robô vai jogar para qualquer canto, assim, sabe? Dependendo da sua necessidade, cara. E eu não tenho dificuldade com atendimento robótico. Inclusive, eu lembrei que eu tinha seguro porque eu procurei uma firma de... Como é que chama? Não sei. De coisa de encanamento. Tá. Coisa de encanamento. Eu procurei uma empresa e eu passei por um atendimento robótico. Eu falei, Aí deu instalo assim, eu falei assim, porra, eu tenho um seguro. Aí eu fui atrás do seguro. Você tinha cobertura. No que eu mandei mensagem, passei todos os meus dados. A mensagem seguinte, assim, do atendimento foi, vou te ligar. Aí ligou a menina do atendimento, fez todo o procedimento comigo e falou assim, eu sei que você passa por uma hora até começar o atendimento, né? Pelo WhatsApp, normal. Sim. Mas depois ele fica totalmente humanizado. E aí a menina fala assim, não, eu vou te ligar. Fala assim, você pediu atendimento com urgência em até 90 minutos. A gente não está conseguindo localizar um dos nossos parceiros de prontidão agora, mas eu tenho uma outra lista de parceiros, se você aceitar, eu posso mandar eles e, assim, pode ser que não consiga atender em exatos 90 minutos, mas eles te atendem até tal hora. Eu falei... Fechou, beleza. O importante é ter o respaldo, né? Não Você deu 90 sentir minutos, resguardado diante de um problema, porque muitas vezes, principalmente com o inquilino, diante de um problema, às vezes ele não sabe o que fazer, então a gente faz questão. Quando eu faço uma locação, eu passo um manual do locatário e um manual do locador. Ali você sabe onde termina a minha responsabilidade e começa a sua. Porque às vezes, não, o proprietário tem que arrumar, a casa é dele, porque acha que é o proprietário, ele tem todas as obrigações, e às vezes é mau uso. Às vezes é deterioração normal do tempo, enfim, do uso, mas às vezes não, a pessoa extrapolou ali a utilização. Então, você tem que cuidar. E vou falar, assim, bem a verdade. Tem inquilinos maravilhosos, mas tem outros que, assim, o mínimo de zelo, de cuidado com o imóvel não tem. E aí, quando dá o problema... Tem que resolver. A gente tem que explicar, falar, olha, isso aqui não é responsabilidade do proprietário, a parte do proprietário estrutural envolve isso, aquilo, para a pessoa ter essa consciência, porque aí a gente volta para a parte de documentação. As pessoas não leem contrato. Não, imagina. Não leem contrato. Por isso a gente faz esse manual, porque é uma coisa, assim, bem direta. Isso é sua responsabilidade, isso é minha. Esses são os cuidados que você tem que ter, não jogar gordura no ralo, não jogar nada no vaso, porque, assim, parece óbvio, mas as pessoas fazem. Aí depois entope alguma coisa, você tem que mandar desentupir. A gente manda para desentupir, é um absurdo o valor. Aí depois, quando vem com o objeto que estava lá obstruindo, manda foto. Aí você vai ver a pessoa que jogou aquilo ali. Mas tava fazendo tal coisa e não vi que caiu no ralo. Mas o problema é de quem? Só que até então, você já teve todo aquele desgaste. Aí tem que falar, não, tudo bem, já fizemos o pagamento, tá aqui a nota, vou emitir o boleto do seu aluguel juntamente com essa cobrança. Mas até lá, já rolou uma situação, sabe? Sim. Bem, assim, desgastante, digamos. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio e deixar todo mundo muito a par do que tem que ser feito.
Assim não tem estresse para ninguém. E a gente sempre faz isso com os inquilinos, de ter esse cuidado, de explicar, de falar, olha, por exemplo, o azulejo. É uma coisa que me dá assim, eu tenho uns toques, né? Você chega lá, a pessoa vai colocar um armário e fura o azulejo no meio. É verdade. Não tem como você recuperar um azulejo. No meio do azulejo. Gente, tem um monte de rejunte, fura no rejunte, que depois você vai lá, passa uma massa e tá tudo certo. Vai vir alguém depois de você. Ou você mesmo vai ficar aqui, vai querer trocar o móvel de lugar e não vai poder porque o azulejo tá furado. Aí a pessoa vira e fala assim, mas eu tinha que colocar um armário. Eu falei, eu não falei que você não ia poder colocar o armário, você pode. Mas assim, tem que furar aqui. Não tem jeito. E quando os imóveis são mais antigos, que quer furar para colocar alguma coisa, onde passa o cano? Eu não era nem nascido quando construí esse imóvel. Onde passa o cano? Nem então, o proprietário era nascido. Aí a gente vai e analisa, né? Olha, pela lógica, era para passar na direção aqui, da torneira, por exemplo, de onde tem que chegar água, né? Como então, imóvel antigo, não tem lógica, né? Assim, não tem como ver além da parede, né? Fazer um raio-x aqui da parede. Mas vamos deduzir, partir do princípio que é por aqui. Então, evita esse lugar. Não é fácil, gente, mas faz parte. A gente já teve um... Já furaram um cano? Não furamos um cano, mas passamos bem perto. Quanto, cara? Olha pra frente. Putz, é verdade. A gente foi pregar o painel aqui. A gente olhou e falou, cara, passa um cano aqui, velho. Foi do lado do cano, verdade. Sério? Verdade, é. Pra pregar esse painel aqui. Porque aqui o estúdio é uma casa antiga, né? E ela foi adaptada para o estúdio. E aí quando a gente foi... Eu só não sei por que raios tem um cano passando no meio do quarto. Coisa de casa antiga. Coisa de casa antiga. E aí a gente fez a medição do painel, tudo, eu falei assim, beleza, agora eu vou furar. Eu virei pro Moisés e falei assim, cara, passa um cano aqui. Mas como ele, você viu o cano? Porque tinha o... o registro? O nipzinho fechando a boca do cano. Aí eu peguei, aí eu, com toda a inteligência que eu tenho... Expertise em construção. Eu fui do outro lado da sala, toda a minha perspicácia, obrigado. Fui do outro lado da sala, que é onde tem a outra sala de estúdio, e falei, cara, se desse lado tem o NIP, do outro lado tem o registro. Olha. Falei, ó, toma cuidado. Você se livrou de um problemão, hein? Porque ter que quebrar a parede para arrumar o cano não é fácil. Daí imagina se acontece uma coisa dessa, o que a gente faz com o proprietário? Você tem que arrumar. Como a gente resolve? Tem que arrumar. Você que furou. E esse negócio de manual do proprietário é interessante porque eu acho que eu nunca vi ninguém entregar um manual de locatário, cara. Porque acontece de ambas as partes, que o proprietário fala assim, já aluguei, a responsabilidade não é minha, não. E aí o inquilino fala, não, ele é o dono da casa, não vou arrumar da casa dele. Pra que eu vou arrumar? Então, assim, vamos falar em lei. Quando a gente não pode falar em bom senso. Vamos falar em lei. Pela lei, é assim, 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 assado. Tem que resolver dessa forma. Eu sou muito prática, porque em todas as negociações eu falo, não tem que ser mais para cá e menos para cá. Os direitos iguais, o que é responsabilidade sua você faz, o que é dele você faz. Não é porque você é proprietário que eu vou te beneficiar em alguma coisa e vou inviabilizar para o inquilino, porque a locação em si já não é fácil. Não é fácil, porque acontece várias situações durante a locação. É burocrático, às vezes o proprietário quer a casa, assim, são inúmeras coisas que se tornam desgastantes para o inquilino, sabe? A gente sabe que a pessoa tem que ficar confortável, né? Você está alugando, está pagando ali para ele, está mantendo ali a renda dele, então tem que ser confortável e às vezes acontecem coisas que não são fáceis, por isso a gente entra para administrar, poupar o proprietário e poupar o inquilino desse desgaste. Bom, no final, eu lembrei que eu não falei porque que eu fui trouxa no negócio do contrato. Sabe o que aconteceu? Uma das páginas do contrato tinha um percentual do que cada pessoa da imobiliária ali, ou da construtora, não lembro, ia ganhar com a venda do apartamento, daquela unidade que eu tava comprando. E aí eu falei, pô, mano, a escadinha, assim, né? Descendo. Aí quando chegou na pessoa que tava me atendendo, eu falei assim, você não tá ganhando quase nada aqui, né? Dela, não.
Ela me atendeu tão mal por tão pouco, cara. De graça. Ela atendeu mal por isso, porque... Se ela tivesse ganhando, ela te ofereceu coisa melhor. Se fosse uma negociação normal, quanto mais alta a venda, quanto melhor a venda, melhor para mim, porque eu sou comissionada. Normalmente, construtora não, mas o de praxe de mercado é 6%, né? Agora, construtoras, eles negociam, assim, 1,7%, 2,5%, porque eles fazem a parte burocrática. Então, a pessoa, às vezes, está recebendo de uma comissão que já é baixa, está recebendo menos ainda. Como que ela vai te atender bem? Mas nesse caso, é meio que injusto com quem está comprando, né? Se a pessoa está infeliz com aquilo lá, porque ela já sabe, aquilo ali é contratual do emprego dela. Ela está sendo contratada, ela já meio que já entra sabendo daquilo. Tem uma diferença entre trabalho e emprego. Uma diferença muito grande. Então, às vezes, a necessidade me colocou ali. E, às vezes, o amor pelo que eu faço me colocou ali. Essa é a diferença. Sabe quando você encontra uma pessoa e fala, nasceu para isso? Se cada pessoa estivesse no seu lugar, de fato, nossa, a gente teria profissionais incríveis. É verdade. Incríveis. E às vezes a gente tem, e aí você olha e fala, meu, eu já vi vários corretores muito melhores que eu, de conversa, você conversa meia hora e fala, nossa, tipo, essa pessoa é top. E aí a pessoa não sabe vender. E quem não sabe vender, fica para trás. E pode ser o melhor no que for em qualquer profissão. Se você não sabe vender, você não se destaca. E vender não é fácil, né, Paloma? Não é fácil. Mas quando você entende do processo da venda, ela não é difícil. Eu tenho extrema dificuldade. Não é assim, eu acho que... Eu acho que talvez... deixa eu só exemplificar aqui. Talvez... pelo fato de eu nunca ter precisado viver de vendas. Sim. Então, eu nunca me deparei com ter que me sustentar através das vendas. Então, para mim, não faz sentido desenvolver isso. Talvez existem pessoas, como eu creio que tenha, que já nasce com essa coisa de vendas. Que é aquela coisa, nasci para vender. E outras que desenvolvem técnicas de venda e se tornam muito bons vendendo. A partir do momento que hoje você tem um salário X, a partir do momento que eu te ajudar a destravar, quebrar essas crenças de venda e que você comece a ganhar 5 vezes mais, você vai começar a gostar de venda. Porque a venda, você não tem que olhar como uma venda, você tem que servir, você tem que curar uma dor. Quando você cura uma dor, ela funciona. Não é uma venda por vender. Então, ele quer um apartamento. Ele quer sair do aluguel. Ou de onde ele está, ir para um lugar melhor. E eu entendo qual é a necessidade dele, da família dele, qual a disponibilidade financeira, qual a melhor forma dele comprar esse imóvel, qual a melhor forma de fazer isso acontecer com facilidade, sem que cause nenhum transtorno, nada de negativo, eu curei uma dor. Eu resolvi um problema. Então... vendi. Com facilidade. Porque eu entendi qual é a demanda dele. E ofereci o que ele precisa. Então, tô vendendo. Sim. Mas tô vendendo o que ele precisa de fato. Tô curando uma dor. É fácil. Quando você descobre qual é a dor da pessoa, o que essa pessoa precisa de fato, você vende. E você prospera. Porque você tá fazendo bem para outra pessoa. Você não tá fazendo por vender. Aí entra a diferença entre o trabalho e o emprego. Uma coisa é a necessidade, outra coisa... tô trabalhando porque eu amo isso, eu gosto disso, o emprego eu tô aqui porque preciso do salário. Tenho que pagar as contas no final do mês. E aí pode ser um emprego, a gente pode começar com o emprego como eu acredito que todo mundo começou. Só que eu tenho que fazer disso algo maior. Meu chefe me pediu só o lado esquerdo, mas eu vou entregar o lado direito também. Sabe? Como que você consegue detectar aqueles... a dor? Curioso. Faz parte do processo. Faz parte do processo, a gente faz uma peneira. Porque eu acho que você, né, no meio das vendas, se depara muito com esse tipo de né? O cara só vai lá para curiar, só para dar aquela caroçada mesmo.
Muito, mas eu acho que, assim, o lead, ele leva um tempo para converter, para se tornar um comprador de fato. Então, tem o CRM, quando esse cliente vem, ele entra para o CRM, que é um cadastro, e ali a gente vai acompanhando o processo. Ele pode ser um caroço agora, mas ele pode ser um comprador no futuro. Então, a gente vai conversando, a gente vai mandando mensagens, e aí pode ser mensagens automáticas para ele não esquecer que a gente está ali, pode ser aniversário, pode ser Dia das Mulheres. A gente vai conversando, vai estreitando laços. E aí, no momento ideal, essa pessoa vai entrar em contato. Porque hoje ela pode ter um sonho. Ela pode não ter a disponibilidade financeira, mas ela tem um sonho. Só que amanhã ela pode ter a disponibilidade financeira junto ao sonho. E aí ela vai me procurar. É isso que acontece quando eu falei pra vocês. Onde eu entro, onde eu convivo, todo mundo sabe quem eu sou, o que eu faço. Isso é identificar, porque assim, hoje a pessoa não precisa do meu trabalho, mas conhece alguém que precisa. Eu frequento o clube aqui, por exemplo, da Penha. Todo mundo sabe quem eu sou, o que eu faço. Preciso vender. Tem final de semana que eu sento lá, não consigo comer cegada. Ah, tal coisa, tal terreno, tal casa. E é ótimo. É ótimo, porque é o meu estilo de vida. Eu tô ali, tô me divertindo e tô trabalhando, tô fazendo negócio. A gente já fechou contrato de um terreno enorme aqui na região. Aonde? Com a galera do tênis do clube. E se eu chego lá e ninguém sabe quem eu sou, o que eu faço? E não que eu queira ser melhor que ninguém. Sim. Mas assim, de você ter a humildade de se apresentar, de conversar. Sabe aquela coisa de deixar... Eu falo de mim? Falo, claro. Mas você sabe meu nome, você sabe quem eu sou, o que eu faço. Mas, quem é você? Sabe o ouvido atento dos dois lados? E uma boca só? Então, falo o básico, mas ouço. Com atenção, olho no olho. O que você precisa? Posso ajudar? Nossa, tá procurando? Minha imobiliária aqui. Tenho demanda. Vamos lá. Tô na piscina, às vezes, tô fazendo captação de imóveis. Ah, minha amiga aqui é corretora. Ah, me passa o telefone? Anota aí meu WhatsApp. É assim. É assim. Agora, então, na verdade, não é caroço, é momento. Momento certo de compra. A palavra certa, o momento certo. Agora, o outro lado. O outro lado chato, burocrático, que ninguém gosta, que é o registro de imóveis, o tabelião de notas. Quais as maiores dificuldades que você enfrenta com esses dois serviços? Porque você está diretamente ligado a isso. Não necessariamente, porque é uma parte que eu terceirizo. Eu sou comercial. Perfeito. Falou em parte burocrática, me arrepia. Eu entro quando assim, eu já fui e não consegui resolver, aí eu vou. Tá. Mas se não, porque assim, é uma coisa que demanda tempo. Então, eu não tenho como dar conta de tudo. Eu comecei como corretora. Hoje eu não sou só corretora, hoje eu sou empresária. Então, eu tenho uma equipe com outros corretores, com outras pessoas envolvidas. Tenho que fazer o marketing. Então, assim, tem coisas que eu não posso não fazer. Eu tenho que fazer. E hoje eu sei o meu lugar, porque o crescimento é isso. É você saber o que você tem que fazer. E o que não tem que ser feito por você é demandar. Porque se você não demanda, você não cresce. Então, a parte burocrática eu não faço. Eu sou comercial. Certo. Eu sou captação, venda, captação, venda, captação, venda. Mas você tem ideia do que o seu departamento que trabalha com a parte burocrática enfrenta nesses... Olha, tem reclamações do tipo, não viabilizam. Não, demos a entrada em tal pedido e não aceitaram, mas nem falaram o motivo. Agora a gente tem que atender e dar entrada novamente. E um novo prazo se inicia. Então a gente percebe que, assim, uma coisa que podia ser feita uma ligação. E olha, tem tal situação aqui, por exemplo, calcionar um imóvel. Gente, eu não me lembro agora o cartório, mas eu participei da locação porque era um cliente amigo. E aí eu participei, mas surreal o que o cartório inviabilizou. E assim, coisas de se apegar a detalhes que, assim, desnecessários, mas podia falar, olha, tá faltando tal documento para comprovar de que realmente tem uma união estável, tem uma situação, envia o documento para mim por e-mail. Não, eles travam, volta tudo para trás, você tem que ir lá retirar, aí você anexa o documento certo e inicia um novo processo. Então, eu acho que é algo muito arcaico ainda, a parte de cartório.
Eu não vou te falar que é o que eu vivo, porque eu não realmente não é o meu foco. Eu não gosto. Faz parte do processo. Eu tenho bons profissionais para fazer isso, porque assim, demanda tempo. Tempo. E aqui é difícil, é como prefeitura. Você tem algo para fazer em prefeitura, agora está menos pior. Gente, você quer ver uma coisa assim insuportável? Era transferir uma conta de luz. É verdade. Então, assim, se você tem uma demanda no imobiliário para fazer uma transferência, porque se você deixa pelo inquilino, dificilmente ele faz. Você pode colocar um prazo de 3 dias ali e colocar a punição caso não faça, e ele não faz. Aí o nome do proprietário fica lá, vai para o Serasa, vira, né, aquela coisa. Então, a gente passou a fazer. Mas, nossa, era uma coisa que era para fazer assim. Agora, ainda bem, você entra lá eletronicamente e resolve. Mas, assim, coisas que já eram para terem otimizado há muito tempo atrás e não acontecia. Eu acho que isso acontece também no cartório. Pelo que eu ouço, eu não vivo isso, mas pelo que eu ouço, é isso. É algo arcaico ainda, que poderia ser mais fácil de se resolver. E olha que hoje já teve uma evolução muito grande. Teve. Mas está longe do ideal. Principalmente com o registro eletrônico, com as assinaturas eletrônicas, já foi um passo assim que você já... Muita coisa que você fazia em tabeliões e registro civil de reconhecimento de firma, essas coisas, hoje você já consegue fazer através do sistema eletrônico, né, dos registros. E então já é uma coisa a menos que você tem que se preocupar. Uma coisa que eu amo, que acho super válido, não sei, você vai saber desde quando. Eu não tinha esse conhecimento, comecei até há pouco tempo assim, alguns anos, a visualização de matrícula online. Meu, isso quebra um galho. Você sabe que isso era uma coisa que era aberto. Você tá brincando, hoje a gente tem que pagar, 19 e pouquinho. Mas por conta da Lei Geral de Proteção de Dados. Quando a Lei Geral de Proteção de Dados entra, ela bloqueia isso. Então você não... E aí, então, para você poder fazer a visualização, você tem que pagar um serviço, hoje em dia, né? Para você ter um acesso motivado a uma consulta. Sim. Mas antes, a parte de visualização de matrícula na UNR era muito mais simples de você ter. Nossa, e eu mesmo pagando, eu sou super feliz, porque daí você já entra ali, já olha tudo, e eu tenho mania eu fico com 2 telas, né? Eu gosto de fazer tudo ao mesmo tempo. Aí está aqui, às vezes digita o número errado, você pagou a matrícula, quando vai ver, putz, saiu errado. Aí vai lá e paga de novo para conseguir a matrícula certa. Mas, nossa, é ótimo, porque se você vai até o cartório para pegar a matrícula atualizada, 1 hora você fica ali esperando. E coisa que deveria sair em 15 minutos, sim, no máximo. Eu nunca. E assim, quase que... Eu vou te falar que... Semanalmente já existiu um longínquo passado onde a matrícula saía em 10 minutos. Que sonho. Você no cartório... Era o tempo de você pedir a pessoa ir procurar e te trazer? Não, procurar não, tá tudo no sistema. É só imprimir. Era imprimir o carimbo, o escrevente conferir o contraditório, que é onde você analisa se existe algum andamento daquele imóvel dentro do cartório, e devolver para a pessoa assinar. Era coisa de 10 minutos. Hoje em dia, eu não sei por que as coisas tendem a retroagir, sabe? Mas eu acho sabia. que é para manter aquele clima de repartição pública. Né? Mas a tendência hoje é melhorar. Mas no cartório, ainda que assim, você consegue falar, e você chega na prefeitura, o funcionário está aqui com papel, e você está perguntando, e o funcionário às vezes continua assim, nem te dá atenção. É horrível. E a prefeitura também está otimizando muito o serviço dela, porque e é hoje bom, porque os digital, funcionários, né? Sim, os funcionários são acomodados. Essa é a verdade. E aí parece que você está indo lá pedir um favor. Porque eles acham que não é você que paga, né? Eu sou funcionário aqui público, digamos assim. E aí tá lá com uma má vontade absurda. Absurda. É igual a Caixa Econômica. Você vai na Caixa Econômica, você precisa de alguma coisa, tem uma porta na Caixa. Pode perceber. Toda a Caixa Econômica tem uma porta. Aí o funcionário entra naquela porta justamente na sua vez. Ele nunca mais sai daquela porta. A Caixa Econômica é assim, cara. Eu nunca observei isso da Caixa Econômica. Ele nunca mais sai daquela porta. É impressionante, cara. Eu falo que ele vai pra Nárnia. Porque não é possível, cara. Meu Deus do céu, velho. Nossa, eu não lembro a última vez que eu presenciei isso, mas eu já vi. É horrível você depender desse tipo de serviço. Tanto banco, prefeitura, cartórios. Os cartórios, talvez, hoje em dia, você tem um pouco mais de
de poder de persuasão, vamos dizer assim, porque você reclamou, eles têm que prestar conta. Agora a prefeitura não, velho. Meu Deus do céu. Você entendeu porque eu não faço parte burocrática? Ninguém é bom em tudo. Eu não tenho essa paciência de chegar e a pessoa tá aqui, ó, eu já falo... Bom dia! Vamos trabalhar? Vamos trabalhar, ó. Peguei senha, tô aqui há 40 minutos esperando. Vamos resolver. Não pode fazer isso, você acabou de piorar a sua situação. Aí que ferrou tudo, mas assim, eu não tenho a paciência. Aí ele vai olhar para aquela porta que eu falei. E vai lá e fica lá. Então, assim, eu prefiro não fazer, eu prefiro quem tem a paciência de fazer. Eu sei no que eu sou boa na parte comercial, então eu vou focar aqui. O que eu não sou, eu vou terceirizar. E é assim que a gente cresce. Aprendi isso na dor, viu? Imagino. Quebrando muito a cara, ele perdendo muita paciência e muito tempo. E aí você vê e fala, meu, eu sou muito mais produtivo se eu tô aqui, nessa linha de frente aqui. Meu negócio é com pessoas, sabe? Eu sou motivada por pessoas, por resultado, por processo, por ver assim, ter a ideia de, meu, comecei aqui, tenho que chegar aqui. Como eu chego? E traçar o caminho? Eu sou essa pessoa, de fazer o negócio acontecer. De sair da ideia e concretizar de fato. Eu não sou a pessoa do cartório, não sou a pessoa da prefeitura, eu não sou a pessoa da fila, não sou. Mas eu faço o negócio acontecer. Você vê essa situação que aconteceu com essa pessoa que eu falei pra vocês, de o imóvel está há 6 anos com as maiores imobiliárias da região e não foi vendido. Você chegou em 2 meses e vendeu? Não me valorizou, porque achou fácil o trabalho. Porque eu sou estratégica. Eu sei o que fazer, como e quando. E aí a pessoa acha que é fácil. Só que não foi fácil chegar até aqui. São 12 anos. E se a imobiliária grande leva mais 2 anos para vender, ele vai lá e paga a comissão integral. Com gosto. Sim. Só que tem o outro lado da moeda. Eu cedi. Cedi com, assim, sem vontade de ceder. Mas cedi. E aí trouxe ele e falei, olha... Meu trabalho é esse, eu sei do meu valor, vou ceder porque eu estou entendendo que o senhor está precisando mais do que eu, do que dessa questão financeira, tá? Vou fazer, não é o certo, tá? Mas vou fazer. Ele se sentiu tão constrangido pela situação que ele causou, que ele, eu tenho mais esse terreno aqui, ó. Você pode vender para mim? Minha vontade era falar, não vendo mais nada para você. Mas era um negócio bom. E aí ele falou, aqui eu te pago o valor, porque ele sabia do grau de dificuldade. E sabia que não ia ser fácil para outras pessoas também vender. Então ele reconheceu. Ele não falou, mas ele reconheceu. Só que eu não, sendo bem sincera, assim, você perde o brilho da situação. Porque eu não vou trabalhar com você sabendo que você tá pronto para me dar uma rasteira. Você já deu, para você dar outra. É fácil. Então, mas você poderia exigir essa... Poderia. Né? Poderia. Legalmente você poderia exigir. Poderia. É uma coisa assim que travaria porque os contratos, né, não estavam assinados ainda. Foi uma situação, sabe quando a situação aconteceu com uma pessoa que... Eu já estava com um cliente, na verdade, buscando aquela área. E aí eu soube fazer a situação acontecer de uma forma rápida. Não foi fácil, mas foi rápida, porque tinha questões de documentação, tinha uma série de outras coisas envolvidas, mas realmente... Porque assim, o que a gente faz hoje? Eu sou uma ponte, então eu tenho muito contato. Eu tenho investidores, eu tenho terrenistas, tenho vários contatos. Quando você chega e fala, Paloma, eu quero comprar tal coisa, eu venho aqui nesses contatos e já ligo uma coisa com a outra. Então, muitas vezes as coisas acontecem com muita facilidade. E às vezes impressiona, porque a pessoa fala, como? Eu falo, nossa, não tá feliz com a notícia? Foi vendido, foi alugado. Não, tô feliz, é que não imaginava. Aconteceu num salão comercial também, aqui agora. Tava lá travado há um tempão. E era precificação. E não adianta se iludir com valores. Eu acho que é tal valor. Gente, achar errado. Precificação é a avaliação. Qual a metragem, qual a localização, quais os benefícios, qual o entorno. Aí todo mundo faz o seguinte, eu tenho um imóvel aqui que custa 2.500. Só que eu vou colocar 2.700 para eu ter uma margem, a famosa gordura, que falam.
eu vou colocar um pouquinho a mais. Então, eu tenho que saber que esse que está anunciado por 2.700, na verdade, ele quer 2,5. Então, eu tenho que trabalhar sem gordura. Por isso que eu sempre falo em estar abaixo do valor de mercado, porque o valor de mercado é acima do valor de mercado. E isso é jogada de todo mundo. A gente sempre põe um pouquinho a mais para chegar no valor que a gente quer. É normal. Só que se eu faço isso, no anúncio não funciona. Não funciona. Então, tem que provar para o proprietário. Ele, mas meu vizinho está alugando por esse valor. Aí ele está tentando alugar, ele não está alugando. O anúncio dele está aqui, ó, de 3 meses atrás. Se eu entro com o seu imóvel no valor certo, eu alugo para o senhor em alguns dias. E aí eu já recupero para você o valor do condomínio, já recupero para você o valor do IPTU, você já pega o seu dinheiro, reinveste, ganha os seus juros de tantos %. Você não está mais gastando, você está só ganhando. Então, esses 2, 3 meses de ficar para tentar pegar o valor certo, vai chegar lá na frente, o inquilino vai mandar uma proposta. E a gente vai chegar no valor que podia chegar hoje. Então, é só virar a chave. É só ter uma boa conversa, dar uma boa direção, porque a gente tem muita ilusão com relação a dinheiro, com relação a imóveis. A gente acha que dá para fazer tal coisa. Mas não, vamos falar de fatos, de números, de provas, de coisas concretas, de verdade, do que acontece, do que funciona. E isso, assim, é praticidade, porque é bom para mim, que comercializa os imóveis com facilidade, é bom para você, que o seu negócio vai ser feito com facilidade, rapidez, agilidade, é bom para todo mundo ganha. Sim. Gente, todo mundo, imóveis, alimentação, a gente está aqui, alguém comercializou esse imóvel. Sim. A gente vai na farmácia, alguém comercializou aquela farmácia. Na nossa casa, alguém comercializou essa casa. Então, é um mercado muito rico, é um mercado muito promissor. É um mercado que só precisa ter uma revitalização. É esse mercado. Mas é muito bom. Eu amo esse mercado. E é um mercado que talvez se tivesse um pouco mais de olhar humano, né? E justo, sim, principalmente nessa questão de juros que se paga para falou tudo. Eu acho que seria um mercado muito mais aquecido. E olha que a gente está falando, né, de São Paulo, que tem um mercado super aquecido, sim, imobiliário, né? Eu brinco que São Paulo é praticamente um país. Mas O mercado imobiliário aqui em São Paulo é muito potente. É difícil a gente comparar São Paulo com qualquer outro lugar, né, do Brasil em inúmeras coisas. Sim. Né? E o mercado imobiliário é um deles. É um mercado que, assim, quando eu vejo um corretor que tá reclamando, eu falo, por que você tá reclamando? Porque, assim, você sai, você conversa com meia dúzia de pessoas, você faz captações. Você faz anúncio gratuito em rede social e você consegue cliente para aquele negócio. É um mercado para quem tem disponibilidade e força de vontade. Eu comecei do absoluto zero, com conhecidos. E deu super certo para mim. E já vi também vários outros corretores que saíram do absoluto zero e que hoje prosperaram. E o que é? Mágica? Não. Trabalho. É trabalho, é um mercado muito promissor, mas precisa desse olhar humano. Não de vender por vender. É verdade, eu acho que a mensagem que fica é isso, né? É o olhar humano e não o fazer por fazer. Né? Sim. Simplesmente porque você precisa pagar os seus boletos. Sim. Né? É consequência. É consequência. O dinheiro vem como consequência do bom trabalho prestado. Isso aplica a todas as áreas. Todas as áreas da vida, né? Todas as profissões, vamos dizer assim. Quando você mira só o dinheiro, aquilo vira meio que maldito, vamos dizer assim, né? Sim, não prospera. Porque você não tem prazer em fazer, cara. É incrível, porque às vezes entra aqui e sai ali. Acontece alguma coisa, né? Uhum. Então, realmente, quando a gente faz com amor, carinho, dedicação e respeito ao outro, ele volta pra você, o bem volta. Todo bem sempre volta. É isso. Bom, gente, eu acho que concluímos o nosso papo, senhor Júnior. Cara, foi um baita de um papo, a gente já falou, a gente teve uma pausa técnica. Foi. Né, que nem parecia que a gente tava conversando fazia mais tempo, né? Verdade. Mas foi muito bom e muito proveitoso. Foi bem legal. Que bom. Eu queria muito te agradecer, Paloma. Imagina, eu que agradeço. Pela sua presença aqui no Filosofia de Quintal, por ter esclarecido e ter mostrado esse outro lado da relação dos imóveis.
Nosso muito obrigado por você ter estado aqui com a gente. Eu que agradeço. Amei o convite, espero voltar mais vezes. Com certeza. As portas estão sempre abertas. A gente fala que a gente... o podcast tem o hábito e o costume de nos trazer novos amigos. Sim. Né? Então, aqui as portas estão sempre abertas. Eu amo esse tipo de conversa, eu amo levar informação, eu amo poder auxiliar, de certa forma, as pessoas tirar dúvidas. Eu acho super importante. Demais. A gente tenta levar um papo pro pessoal de casa, assim, que na nossa visão é interessante, né? Mas eu costumo dizer várias vezes, tá, eu, Moisés, a gente tá conversando com a equipe, que eu acho que a diferença maior que esse podcast faz está sendo pra gente, sabe? Eu não sei se eu consigo, eu não tenho a certeza de que eu consigo atingir as pessoas que estão assistindo da forma que eu gostaria. Mas eu sempre saio impactado por alguma coisa em cada episódio. Essa semana eu já falei uma vez que eu tinha uma visão sobre o trabalho da Ana Paula, né? E não dela especificamente, da profissão dela. E aí aqui hoje já tenho uma outra visão sobre o seu trabalho. Mas quando a gente atinge uma pessoa que seja, e a gente esclarece uma dúvida, pronto, já é um passo positivo. Sim. Né? Então, eu acho que, de certa forma, é isso que importa. A gente está levando a informação, a gente está levando conhecimento. E, mais que isso, a gente está aqui conversando de uma forma prática. Eu estou falando para vocês o que eu vivo nos bastidores de uma imobiliária. Né? É diferente de a gente ouvir a parte teórica da coisa. Porque às vezes a gente... tem que ser feito assim, tem que ser feito assado. Essa questão de financiamento também... A gente vê muitas coisas injustas acontecendo quando, na verdade, falta o conhecimento para a pessoa agir da maneira correta diante da lei e exigir os seus direitos. Então, esse papo é mega importante porque a gente está falando de algo que funciona, que é na prática. E a maioria, é o sonho da grande maioria da população brasileira. Sim. Que é o sonho da casa própria. Sim, né? Verdade. Deixa as suas redes sociais, por favor. Deixo. O Instagram é palomanovais.on. palomanovais.on. Isso. Eu queria também agradecer, mais uma vez, aos nossos apoiadores, ao Balãozinho de Papel, que presenteou nossa convidada com uma caneca aqui também. Sim, amei. Aquela canequinha marota do Filosofia de Quintal. E também ao Tilfas Doces, que mandou aqui uma lembrancinha aqui para nossa convidada. São os nossos apoiadores desde o início, né? Isso tem que ser muito bem valorizado, porque é essa galera aqui que acreditou na gente lá desde o começo. A importância do networking, né? Nosso muito obrigado. E eu quero pedir encarecidamente a vocês que dêem uma chegadinha lá no Instagram deles. Vejam lá o que eles produzem, não é só a caneca, não é só o brownie, tem inúmeras coisas que eles fazem lá. Se vocês precisarem de alguma coisa, podem chamar eles lá no direct, que eles vão ter o prazer de atender vocês. E lembre-se, chega lá, se inscreve no Instagram deles, se inscreve no Instagram, inscrever ou não? Seguir. Eu sou do YouTube, eu não sou do Instagram. Então segue eles lá no Instagram, que vai ajudar muito a fortalecer essa corrente. Exato. Mais algum recado aí, senhor Júnior? Sim. Antes eu queria só complementar o que o Moisés falou. Galera, segue mesmo, sabe? Porque hoje talvez você não tenha interesse, não tenha condição de comprar uma caneca, um brownie, um docinho, alguma coisa assim. Balão dentro de um balão. Balão dentro de balão, mas é bom. Mas vai chegar uma hora que você vai estar na sua casa querendo comer uma sobremesa, por exemplo. Você vai rolar o iFood, igual você rola o feed do Instagram, e né, não vai se deparar com nada. Aquela injeção de dopamina tá vindo assim e não vai te satisfazer. Vai no Tilfas Doces, que é gostoso. A mesma coisa com o balãozinho de papel. Às vezes você precisa dar uma lembrancinha, precisa fazer alguma coisa, talvez que você não tenha tempo para se programar assim, para fazer uma decoração de uma festa infantil, por exemplo. Tá aí. Beleza? Fica a dica, hein? Fica a dica. Aí, mano, gostei, né? Marketing agora, você é louco. Isso. Mais algum recado? Tem, o nosso Apoia-se, tá? Dá uma chegadinha lá, só mirar a câmera do seu celular aí no nosso QR Code. Se você tiver condições, tiver interesse, dá uma chegadinha. E ele funciona da mesma forma que funciona o nosso clube de membros aqui do canal do YouTube, tá? Dá uma chegadinha lá que você vai ajudar muito a gente, isso é muito importante. Mas é óbvio que eu queria agradecer por todos os que assistiram esse vídeo, que assistiram todas as nossas lives, que acompanham a gente no Instagram.
agradecer, porque a presença de vocês é o que faz isso daqui Como é que eu posso dizer? Eu quero uma palavra diferente hoje. Isso daqui, a presença de vocês é o que motiva a gente estar aqui e o que faz o podcast crescer cada vez mais. Eu falei diferente, ele falou que eu já falo sempre. Meu, eu já decorei. Pode voltar. Nossa, não venho semana que vem, galera. É isso. Então, queria agradecer a vocês por essa presença. Pedir para vocês continuarem compartilhando todo o nosso conteúdo para as pessoas que vocês gostam. E para quem você não gosta? Compartilha 2 vezes. É isso aí, gente. Brigadão. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu.